em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 370. Eu sou Rafael Arinelli e se você não assumir que a sua obra favorita pode ter hater, é porque você virou um fã chato. Aqui é o Henrique Risato e, como diria o nome de uma das minhas músicas favoritas do mestre Raul Seixas, eu também vou reclamar. Boa. Eu sou o Cauê Petito e eu espero que as opiniões expressas nesse podcast não envelheçam mal. Boa. Olha, porque tem muita opinião expressa nesse podcast que envelheceu mal. Eu sou o Daniel Cury e hoje a gente vai falar sobre filmes que são o contrário de mim. Ó, o que você quer dizer com isso? Sou São maravilhoso e envelheço bem, eu sou vinho, eu sou melhor. Autoestima tá lá em cima, hein? Olha só que maravilha. Sou praticamente um, sei lá, né? Hoje eu tô com autoestima lá no alto. Boa, isso aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 370 para bater um papo, hoje um papo tranquilo, polêmico, né? Daquele jeito que a gente sempre gosta, né? A gente vem com uns papos que a gente julga que vai ser mais aberto e de repente ele acaba enveredando para um lado aí que a gente nem sabia que ia. E hoje vai ser um desses papos. Afinal de contas, vamos falar sobre obras que a gente gosta ou que a gente não gosta e que com o passar do tempo a gente foi criando aquele ranço dela. Pode ser que seja porque alguém fica falando muito dela, pode ser porque ela envelheceu mal também com o tempo. Então a gente vai debater um pouco sobre justamente esse passar do tempo que as obras acabam tendo aí. E para bater esse papo hoje aqui, temos aqui a presença novamente do nosso querido Henrique Risato, né, que veio lá do Geração M agora. O Henrique agora tem um título, né? É tipo a Daenerys, Henrique do Geração M. E aí ele vem com todos os seus os fãs, né? Que eventualmente vai ter um disco de envelhecer mal, porque vai ser os fãs do Geração M, e aí vai chamar tipo Gerasemers, tá ligado? Pois é, cara. Não, já começa com o título, que é o Henrique do Geração M, nascido no Cinemação. Olha aí, começou. Olha só. A única coisa é que o fim de tudo é eu vou ficar muito doido, tacar fogo em tudo e as pessoas vão ficar reclamando que não fez sentido, sendo que fez sentido. Mas é isso aí. Eu e o Xaxim, a gente tá a cada 2 sábados a gente tá lá no Geração em Podcast, aqui no site de Cinemação. E até os últimos aí, a gente teve aí a presença do Dani, a gente teve a presença do Rafa. O primeiro capítulo que a gente teve um convidado foi aí com o Cauê. Então tá Exato, todo mundo em casa. Pô, verdade, olha aí que legal. Então se você quer ouvir, né, esse nosso podcast irmão aqui, acessa Geração M, né, sem tio, sem cedilha e tudo mais, geraçãoM.cinemação.com, você já vai direto lá, vai ver todos os episódios, o último episódio sobre Rick and Morty, que eu tive o prazer de participar, e antes disso tem lá o episódio com livros que marcaram nossa infância com Daniel Cury, que também esteve lá palpitando sobre essa questão dos livros. Melhor né? episódio, inclusive. Foi muito legal, né? Eu não acho que foi o melhor, acho que tem outro na frente aí. E a gente tem aqui também a presença do nosso querido Cauê Petito, né? O cara que cobriu durante tanto tempo, né? Eventos pra gente, esteve lá e tal. E esse ano vai ficar sem cobrir evento, né, Cauê? Isso. Mas a gente tem coisas mais importantes pra se preocupar no momento, né? É verdade. Cauêzito, obrigado pela sua presença aqui também no nosso podcast. Tenho certeza que hoje o papo vai ser bom, porque você se considera um cara nostálgico? Puta merda, com certeza.
um dos motivos que eu pensei em te chamar e te chamei, inclusive, né, no caso, pensei, depois te chamei e tal, e você veio, foi o fato de que você manja e você, sei lá, você tem uma certa domínio do assunto de, tipo, porque a gente também vai falar daqueles filmes e coisas que tem aqueles fandoms mais tóxicos, e você sabe, você tem um conhecimento muito vasto de cultura pop em geral, por isso que eu te chamei, entendeu? Olha aí. Não, mas sim, porra, eu agradeço sempre o convite, é maravilhoso estar aqui, e é bom mesmo, porque eu fui uma pessoa muito nostálgica num momento errado pra ser nostálgico, que é uma coisa muito adolescente, né, tipo, caralho, as coisas eram tão melhores há 2 anos atrás, quando eu tinha 13 anos, sabe, esse tipo de merda? Então, e aí isso acontecia com filmes, porque é parte do crescimento da pessoa também, a relação dela com a arte, a relação dela com o cinema e com os filmes, e ver como seus gostos evoluem, e a forma que você interpreta eles evoluem também. Uhum. Mas se pegar por base só nas suas tatuagens, você sempre curtiu filmes muito, tipo, que passaram na época que você era muito pequeno, né? Não, então, isso foi o bom de eu ter conhecido esses filmes, e aí agora é uma cruz que eu carrego de ter uma tatuagem de Donnie Darko, vocês entendem? Mas então, mas eu acho que faz parte, porque, querendo ou não, a tatuagem conta a história, né, da gente e tal, e acho que uma das grandes pontos que a gente pode falar nesse podcast é, tipo, esses filmes, a maioria desses filmes que a gente vai citar hoje, são filmes bons, né, são filmes bacanas, são filmes interessantes, são filmes que têm algo a dizer. O grande problema tem algo neles que pode ter envelhecido mal, né, com o tempo, e tem muita gente que é tão fã e tão enlouquecida por esses filmes que acaba piorando no sentido de que criando muita expectativa ou presumindo que esses filmes são perfeitos, e eles não são só bons filmes de suas épocas e tal, né, sei lá. Exato. Vamos começar com essa discussão, mas vamos começar com ela logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é dia de discussão aqui, né? Da gente entrar numas polêmicas, da gente depois saber o que você acha também sobre o tema, qual que é aquela obra que de repente você pegou e você gosta muito, mas hoje ela já não funciona direito, né? Ou de repente tem uma obra que você até acha que é boa, mas aí, putz, tem aquele amigo mala que fica falando, mas você não deveria gostar mais, porque se você ler o livro, se você ler a apostila, né, Dani? Se você se especializar, fizer um doutorado, você vai gostar mais disso. Exatamente. Então, manda aqui seu comentário pra gente. A gente vai gostar de saber também das suas experiências, né, com o cinema, com filmes e tudo mais. Para isso, basta você mandar um e-mail para contato@cinemação.com. Você manda esse e-mail, vai chegar aqui direto pra gente. Ou também você pode acessar o nosso site, o cinemação.com, e dentro do post desse podcast, você vai ter lá a área de comentários. É só você ir lá e deixar seu comentário pra gente, rapidamente. A gente vai lá, vai ver seu comentário e em seguida a gente já consegue separar ele aqui e para ler ele nos próximos podcasts. Além disso, dentro do nosso site, né, você vai encontrar vários artigos. Tem uma galera lá, mais de 15 autores escrevendo para você sobre entretenimento, sobre audiovisual. Por exemplo, tem um artigo lá da Marina Rodrigues falando sobre o Festival de Brasília, né, que foi cancelado e existe uma retaliação sem sentido acontecendo, e ela explica qual é a situação pra gente. Além disso, tem artigos lá, né, do SP Cine Play, que tá com cheio de vídeo lá, tem cheio de coisa pra você assistir, muito bacana. Tem 9 filmes que se destacaram no Festival de Cannes para você saber quais são e onde assisti-los. Tem artigo falando sobre o futuro da meia entrada, tem muita coisa bacana. É só você acessar cinemação.com e consumir todo esse conteúdo. E manda seus comentários para esses autores, né, também, porque eles adoram receber isso e dá aquela motivação para eles continuarem. Exatamente, você ainda pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. Ou padrinho, madrinha, se você preferir esse termo, né? É só você entrar no cinemação.com/contribua, e aí você vai acessar a plataforma que você quiser. Tem várias plataformas, tem Padrim, Patreon, Apoia-se e PicPay, né? São o que não falta, com colaboração mensal a partir de R$1, ou seja, com R$1 você já ajuda a gente
bastante e vai fazer parte do grupo no WhatsApp, que a gente tem o Cinemação Premiere, do grupo no Facebook, vai receber presente todo ano e ainda vai ajudar a gente a ser cada vez melhor. Então, entra no cinemação.com/contribua e seja uma madrinha ou um padrinho do Cinemação. Lembrando você ouvinte, né, aqui do Repercussão, do podcast do Cinemação, que temos um grupo no nosso Telegram. Então, se você não sabe disso, você quer receber notícia em primeira mão, a gente está lançando lá. Então basta procurar por Cinemação dentro do Telegram e entrar. É aberto para quem quiser. A gente não publica tanta coisa lá exclusiva, porque isso é direcionado para o Cinemação Premiere, o grupo exclusivo, né, de quem é padrinho aqui do Cinemação. Inclusive lá eu e o Dani a gente interage mais. No Cinemação no Telegram você vai receber umas notícias fresquinhas. A gente vai te dar lá dicas de coisas para você ler, de coisas para você ouvir. Tem muita coisa bacana. E todo final de gravação de podcast o Dani tá enviando áudio lá falando sobre o que ele achou da gravação, fazendo um balanço sobre o que você vai ouvir e tal. Então, quer receber esse conteúdo novo aí, vai lá no Telegram e faça parte desse grupo. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui o comentário da Maiara. Maiara saiu do armário, mandou um e-mail pra gente e o título do e-mail era Saindo do Armário, que é muito sugestivo, por sinal, né? Porque eu acho que faz parte do quadro aqui de leitura de e-mail. E ela escreveu o seguinte: Ei pessoal, passando para elogiar o trabalho de vocês. Procurando podcast sobre cinema, acabei encontrando Cinemação e confesso que entrei em estado de maratona. Já ouvi vários desde o começo e fiquei viciada, principalmente nos de profissão. São os meus favoritos. Vou me graduar em arquitetura, mas pretendo trabalhar com cinema. Então tem sido muito importante para mim ouvir mais sobre esse universo e conhecer mais a fundo sobre as diferentes funções e práticas dentro do cinema. Continuem produzindo conteúdos assim. Um abraço, Maiara Almeida. Olha aí que bacana, cara. É justamente isso. Muito a nossa intenção com podcasts de profissão é apresentar para vocês esse universo, né? Como que é o trabalho dentro do universo, né? Do audiovisual. E você, Maiara, que tá aí, que vai ser arquiteto e tal, pode trabalhar com cenografia, né? Tem muita coisa, inclusive precisamos trazer um cenógrafo aqui, né? Exatamente, deu uma ótima ideia, Maiara. Vou anotar aqui. Boa. Eu tenho um comentário da Ana Elisa, também é um e-mail. Olha, foi super legal, a gente recebeu vários e-mails nas últimas semanas. E a Ana Elisa mandou um e-mail também elogiando bastante. Ela falou assim, ó: sou uma ouvinte recente do Cinemação, então antes de eu entrar no assunto principal, gostaria de elogiar o podcast. Vocês são excelentes em qualidade e seus comentários, tanto do Rafa como do Dani, são muito coerentes e assertivos, sempre trazendo convidados que acrescentam e muito nas discussões. Algo que também me atraiu bastante foi que vocês dialogam com todos os públicos, desde os mais leigos até os mais cinéfilos. Isso ficou muito mais evidente para mim quando fui ouvir um podcast sobre o filme História de Casamento, que infelizmente não encontrei um episódio dedicado a ele no Cinemação, né? Infelizmente a gente não consegue fazer de tudo. E parecia que eles falavam grego com referências de cinema que eu não tenho. Logo fiquei feliz em encontrar um podcast que seja palpável a um espectador mais casual, como é o meu caso. Mas indo direto ao ponto, rolou uma polêmica nas últimas semanas em relação à contratação da ex-BBB e influencer Rafa Kalimann por parte da Globo para produções dramatúrgicas. Algumas pessoas protestaram por ela não ser da área e ocupar espaço de atrizes e atores que estudam e se dedicam anos nas graduações e cursos de teatro. Gostaria que comentassem sobre essa questão de youtubers e influencers no cenário do cinema e televisão e o que isso representa para a classe artística, né? Peço perdão pelo texto, que ela foi imenso, mas está tudo bem, né? Não precisa pedir perdão. Continuem com o trabalho maravilhoso que vocês já fazem. Abraços, Anelisa. Seguinte, Anelisa, muito obrigado pelo e-mail. Acho que a resposta é bastante breve até, né? Sempre teve celebridades e pessoas que às vezes não estudaram, né, tanto atuação, que acabaram entrando em algum momento, seja no filme, seja numa novela, seja do que for, né? Isso é razoavelmente normal. E se ela não estudar, se essa moça, né, essa ex-BBB, não se aprofundar, ela em algum momento vai cair no esquecimento e vai seguir uma vida sem ser com a atuação. Eu acho que depois até vale uma discussão, né, mais profunda sobre isso, porque na verdade a contratação não está só relacionada ao talento dela de atuação, mas tem toda uma coisa também de nome, de marca, de tendência, né? Ela acabou de sair do BBB, né?
E assim, ela pode estudar, se aprofundar e virar uma ótima atriz, né? A gente não sabe. Toda área tem isso, sabe? Não é só na atuação. Toda área você vai ter, sabe, o filho do dono da empresa que vai lá e começa a chefiar. E ele pode ser muito ruim e só tá lá porque é filho do dono, mas ele pode ser muito bom e estudar e se aprofundar e melhorar as coisas. Então vai de caso a caso e, enfim, é uma coisa que acontece em várias áreas de profissionais. E eu tô sendo dublado. Puxa vida, Cacilda. Cacilda? Meu amor, você não tá conseguindo falar palavrão? Claro que tô, Cacilda. Fala caralho. Cacilda, eu não consigo. Pombas. Pombas? Não, eu falei pombas, saiu pombas. Melda. Vamos retomar aquela pergunta, né? Aquela reflexão que o Dani fez, né? Falando sobre justamente os filmes que são bons e tal, e que muitas vezes eles acabam, né? Trazendo essa questão toda pra gente de repente eles envelhecerem mal, né? Ou de repente, né? Criar alguma coisa. E aí foi citado justamente aí esse negócio da tatuagem do Cauê, Donnie Darko e tal. A gente pode começar por aí, né? Porque Donnie Darko é um filme que envelheceu mal, por exemplo. Ai, droga. Eu só assisti uma vez na vida. Eu assisti agora que entrou pra Netflix, eu acho que faz uns 2 ou 3 anos. Eu entendi que ele é um filme bizarro, tem um final maluco. Eu lembro assim que eu não entendi direito. Eu vi depois um vídeo do Rolandinho lá, do Pipocando, fazendo uma teoria doida. Mas é um exemplo bem legal pra esse episódio. Eu não entendo a galera que é porra, Donnie Darko. É um filme legal, mas eu acho que faz muito barulho, assim, entendeu? Eu não consegui, virar um fanzaço. Eu acho que uma trilha sonora foda pra caramba, mas, assim, não me pegou. Eu não consigo entender como é um filme tão... cultuado, tão né? marcante, tão cultuado, exatamente. Você não faria uma tatuagem dele, por exemplo. Não faria. Não, mas é muito louco isso. O filme envelheceu mal em teoria justamente por causa dos fãs. Eles se encaixam muito numa caixinha específica de pessoas que o cinéfilo médio abomina, que eles chamam de filme bro. Não sei se vocês conhecem esse termo, ou sei lá. Não. Que são justamente os caras do tipo... São pessoas que acham que conhecem um cinema autoral, um cinema fora da caixa, um cinema fora das convenções hollywoodianas, mas na verdade é tipo... Oi, gatinha, eu conheço uns filmes aqui, não sei se você conhece, são bem alternativos, Donnie Darko, Clube da Luta, 500 Dias com Ela. E aí, tipo, Donnie Darko sempre tá encaixado nessa lista, sabe? Sempre tá num desses filmes citados. Então, filme tipo, não cabeça, é... né? Então, filme cabeça, mas não necessariamente... Mas o filme cabeça... O que eu acho também que já é ficar medindo intelectualidade, ou sei lá, o quão significativo o filme é, também não sei se é uma discussão que leva muito pra frente. Mas sim, são tipo, é o filme cabeça da pessoa que não é cabeça, entre aspas, sabe? Esse é o estereótipo que tem. E ele é um filme cult justamente por causa da legião de fãs que defende o filme com unhas e dentes, mas não é uma legião de fãs, sei lá, tipo do Clube da Luta. Uhum. Eu acho que o Donnie Darko, ele tem também esse apelo de se poder criar teorias, né? Então, assim... Você pode criar várias interpretações, aí tem aquelas teorias de ele estava, na verdade, pensando nisso, na verdade o filme é sobre aquele tema e que ninguém falou porque, sabe assim, é uma percepção que eu tive depois, ou então aquele filme pra você ver 2, 3 vezes e ficar vendo elementos que teve antes e tal, não. Verdade. E isso gera uma paixão em algumas pessoas, porque a pessoa que gosta do filme vai ficar revendo e criando essas interpretações e superinterpretações, né? Então acho que faz parte. Eu tô lembrando agora, e nem é um filme que acho que entra pro debate de hoje, mas aqui no Cinemação a gente viveu muito o sucesso do Mãe, né? Quando saiu Mãe, do Aronofsky, nossa, todo mundo queria saber explicações do filme. E eu lembro que o podcast dele bombou bastante em audiência, porque provavelmente todo mundo se interessou em ouvir sobre o filme pra entender melhor, pra ver as interpretações, etc. Então acho que é isso. E quando ele não é... Porque assim, o Donnie Darko, eu não lembro detalhes dele, confesso, mas ele tem temas legais, ele tem uma história interessante de você pensar, é bacana você rever e tentar pensar no que tem nele
de mais profundo, mas ele não é tão profundo assim, né? Tipo, não, sim, ele chega num certo nível, e isso também é popular, de certa forma, né? Ele tem até um quê autoexplicativo, né, em alguns momentos. Porque assim, mais ou menos no paralelo com o Mãe. O Mãe é um filme que é profundo, mas ele deixa muito claro o que ele tá representando lá, e deixa muito, assim, ele é profundo até um ponto, mas não tanto a ponto das pessoas falarem assim, não, é demais pra mim. Não, é a ponto de ser popular, mas instigar muitas pessoas a refletirem a respeito. Então acho que é um pouco disso. Só que daí, como o Donnie Darko acho que atingiu um público adolescente na época do lançamento, ele gera essa coisa da pessoa ficar alimentando, né? Nossa. E é curioso, e é um filme que a nostalgia dele já vem ele é ambientado nos anos 80, ele tem uma trilha sonora que é muito boa, de Tears for Fears, Echo and the Bunnymen, todas essas bandas dos anos 80 e músicas dos anos 80 que tem no filme, mas acho que Donnie Darko é até da hora a gente começar a falar sobre ele aqui, porque ele tá num ponto muito curioso, geracionalmente, assim. Hoje em dia, a gente vê as pessoas falando de Dark e de Stranger Things, é como se o Donnie Darko fosse o Dark e o Stranger Things dos anos 2000 pra até 2010, sabe? Tipo, ele representou esse nicho de audiência. Tanto que muitas das pessoas hoje agora que estão super engajadas em Stranger Things e mais Dark, talvez, na Netflix e essas coisas, que gostam justamente porque são as teorias, todo você se sentir num clube tentando desvendar um mistério que talvez nem tenha resolução. Tipo, são tudo tradições, mano. São tradições que são passadas de licença pra licença, né? De filme pra filme durante as gerações. Então, tipo, o diretor do Donnie Darko, ele é super fã do David Lynch, de Twin Peaks e sei lá, Mulholland Drive. E aí, a próxima geração, que é tipo Stranger Things, eles são muito fãs de Donnie Darko e Primer e outros filmes que surgiram naquela época. Então, tipo, eu acho que Donnie Darko, especialmente Donnie Darko, eu acho que ele... eu sou suspeito pra falar porque eu gosto dessa porra, né, mano? Eu tenho a porra de tatuagem aqui. Mas eu acho ele real atemporal, assim. Eu acho que ele representa... Ele Você pode assistir muito ele. Eu não acho que ele envelheceu mal nas questões que ele traz. Eu não acho que ele envelheceu mal como linguagem ou como estilisticamente. Você pode ver o filme e ainda você tem muito a absorver dele. E eu só acho que ele envelheceu mal por causa desse aspecto filme bro, assim. Ele é muito um filme memizável hoje. Hoje é tipo um meme, assim. Tipo... Mas você sabe que isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Porque assim, ó, eu acho que desse grupo que está aqui hoje, eu sou a única pessoa que não tem nenhuma tatuagem. Eu não tenho nada, zero tatuagem. E vocês três têm tatuagens. E tem tatuagens relacionadas a filmes, né? E aí eu queria perguntar em relação a isso também, porque, por exemplo, o Cauê tá falando de Donnie Darko e tá falando justamente dessa relação dele e até essa questão, né, de, pô, o filme não envelheceu, mas ele tem todo um significado e tal. O Henrique tem tatuagem do Star Wars, né, Henrique? E o Dani é do Mad Max, né, Dan? A única de filme que eu tenho é do Mad Max. Não, mas da gente, o Dani acho que ganhou, mano. Porque, porra... Ganhou por quê? Ganhou por quê? Não é uma competição, mas é tipo... Não tem discussão, tá ligado? Mad Max não tem discussão, mano. Não, então, mas enfim, desculpa. Mas é muito louco, porque a minha, só pra citar a minha, eu não sei quem comentou logo que eu fiz, ou um pouco depois assim, falou, porque na verdade é dos seguidores de uma sociedade patriarcal, uma ditadura patriarcal, né, que é o símbolo lá da caveira e tal, né? Os War Boys usam, né? Mas eu fiz representando o filme como um todo, e não, tipo... Sabe assim, não é que eu... Pelo amor de Deus, não. Aquele tipo de sociedade, entendeu? Eu entendo que são tipo símbolos e são interpretáveis, beleza, mas sei lá. Mano. E assim, tá tudo certo. E também tem a questão que o Cauê também entende bastante, porque o Cauê tem mais... O Cauê ganha de mim em quantidade de tatuagem, mas que é tipo, depois de 2, 3, você é tipo, só mais um filme, só mais uma tatuagem. Então. Pra quem tem tatuagem até do Esquadrão Suicida, né, Cauê? Pelo amor de droga.
Eu sabia que isso é a vida cobra. Pois é, cara. Não, mas eu vou ser sincero também, mano, é isso que o Dani falou, e ao mesmo tempo em que às vezes por exemplo, eu não fiz, acho que mais nenhuma tatuagem de filme, mas eu penso, quer dizer, eu tenho uma do Halloween, mas eu penso que talvez, mano, será que talvez isso esteja fazendo eles serem menos especiais é aquele lance, uma pessoa que tem, sei lá, uma, duas tatuagens, talvez num lugar visível, chama mais atenção do que uma pessoa que tá, tipo, fechada de tatuagem, sabe? É mais especial, é mais distinguível. Então, mas o que eu ia perguntar pra vocês em relação ao lance da tatuagem é assim, eu não tenho nada contra a tatuagem, é que eu especificamente nunca encontrei um símbolo ou alguma coisa que eu falasse, putz, isso é digno de eu marcar em mim, sabe? E quando eu vejo assim, por exemplo, vocês que têm tatuagem de filmes, por exemplo, eu acho super legal, mas eu queria saber, por exemplo, porque muitas vezes os filmes eles acabam tendo passando por uma ressignificação depois de um tempo. A gente teve isso aqui recentemente, a gente fez um podcast sobre Forrest Gump, que era um filme que, muita gente gosta e tal, e a gente teve uma outra visão, um outro ponto de vista da Carissa, né, que veio aqui, uma mulher preta e tal, veio aqui falar pra gente. Carissa é maravilhosa. Maravilhosa, e ela, trouxe outro significado. Aí eu imagino assim, se eu tivesse feito uma tatuagem de Forrest Gump, talvez eu começasse a olhar pra ela de um jeito diferente depois, entendeu? Talvez ela envelhecesse, não que o filme em si envelhecesse mal, mas o significado dele talvez fosse envelhecer mal, entendeu? A sua pergunta ela é muito boa, porque a minha resposta ela tem a ver com o tema, né? Então, a tatuagem, eu só tenho duas, e a primeira tatuagem que eu fiz foi é uma Millennium Falcon que eu fiz na panturrilha. E eu já tinha mais de 30 anos de idade, acho que tinha 31, 32. E eu demorei muito pra escolher. É Star Wars. E o que acontece? Pra eu escolher a nave, por exemplo, que eu escolhi, que me baseou, é porque é algo que é clássico e que, apesar dela aparecer nessa nova trilogia que veio agora com o J.J. Abrams e tal, ela me lembra a trilogia clássica. É um símbolo do que é o clássico, como se eu tivesse tatuado Darth Vader, ia ter a mesma intenção, ou um sabre de luz e tal, entendeu? Ele representa o que pra mim é o clássico. Eu, por exemplo, não faria do BB-8, porque eu não sei se daqui 10, 20 anos eu não vou estar meio cansado. Entendi. E o Guerra nas Estrelas, o clássico, tem desde que eu nasci. Eu nasci em 85, o último filme que saiu em 83. Então, é algo que eu tenho certeza que eu sempre vou gostar, porque desde que eu me conheço por gente, eu gosto, entendeu? Assim como, por exemplo, o Jurassic Park. Eu poderia muito bem fazer uma tatuagem de um dinossauro, algo assim. Então, é algo que eu tenho segurança dentro da minha visão de que é algo que, eu vi quando eu era criança, eu vi quando eu era jovenzinho, adolescente, eu vi quando eu sou adulto, eu tenho o mesmo sentimento. Uhum. Pode ser que tenha coisas que, puxa, eu adorava isso quando eu era criança ou adolescente. Aí eu vejo de novo, era legal, mas era legal naquela época, né? Por exemplo, algo de alguma série muito datada, por exemplo, Buffy a Caça-Vampiros. Lost. Lost. Eu não assistia, mas é um bom exemplo, entendeu? Prison Break, que era uma série que eu era fissurado, mas eu não faria uma tatuagem, porque, você entendeu? Não que envelheceu mal, mas não tem mais, eu não tenho mais aquela sintonia. Mas eu não vejo problema, claro, vai de cada um, mas assim, eu acho que também tem a ver com isso. Eu acho que tatuagem, uma coisa legal de tatuagem, claro, e a minha visão sobre elas, e cada pessoa tem uma, é de que ela representa uma história, algo que fez parte. Então, mesmo que algo tenha mudado, ou seja, que você olha para aquele filme, livro, o que for, mesmo que você olhe para aquilo e você veja com outros olhos hoje, você entenda que não é tão bom assim, ou que tem outros problemas que você vê no jogo todo, na questão toda, aquilo fez parte da sua história, aquilo foi importante pra você ser quem você é, aquilo te marcou em algum momento, marcou um momento da sua história, tal. Então eu não vejo problema nisso, entendeu? Mesmo que você então, se o Rafa tivesse uma coisa do Forrest Gump, ele falaria, esse filme aqui, esse filme é racista, tal, mas é um filme que foi importante pra mim, na época eu vi e adorei, e ele é um filme que
sei lá, até hoje, apesar de tudo, eu tenho algum tipo de carinho por ele e tudo mais, tem uma tatuagem, beleza. Ah, não, e também não é como se a gente estivesse falando, tipo, de suástica, sei lá, tá ligado? Pois é. Tipo, não, o que eu vou até, finalmente, posso me justificar aqui publicamente por causa do Esquadrão Suicida. Na época que eu fiz a tatuagem, a gente já sabia que era ruim, as pessoas já estavam falando que era ruim, tava todo mundo falando que era ruim, mas é justamente isso. Na verdade, eu só fiz porque foi de graça, foi na Galeria do Rock, faz parte do momento de fazer alguma coisa, inconsequente, foda-se, e esse é o lance, talvez é muito foda que a gente esteja falando sobre, tipo, envelhecer mal com pessoas tatuadas, porque uma dos maiores ansiedades que as pessoas têm com tatuagem antes de fazer uma pela primeira vez é isso, né? De, tipo, é verdade. Caramba, mas será que eu vou gostar disso daqui 10 anos? Cara, não sei, eu não sei do que eu vou gostar daqui 2 anos, entendeu? Uhum. Então, tipo, só vai. E aí vai no lance de, tipo, sei lá, ter feito a tatuagem dos filmes, primeiro porque é uma cultura da tatuagem, segundo porque é estético, e aí, tipo, a tatuagem do Henrique tem uma estética, o lance geométrico que ele fez, não é uma Millennium Falcon desenhada realístico ou algo do tipo, não, é bem geométrica, com formas bem delineadas. A do Dani, em volta do tornozelo também, tipo, todas elas também são estéticas, então tá tudo bem você fazer elas esteticamente, e alguns filmes também são lindos esteticamente, e, sabe, tipo, é o mesmo princípio, assim, pra mim, sei lá. E eu tô sendo dublado. Puxa vida, Cacilda. Cacilda? Meu amor, você não tá conseguindo falar palavrão? Claro que tô, Cacilda. Fala caralho. Cacilda, eu não consigo. Pombas. Pombas? Não, eu falei pombas, saiu pombas. Melda. A tatuagem, ela acaba carregando todo esse histórico com ela, né? Ela acaba virando um símbolo, mas ela tem toda essa história por trás e tal. E aí, essa questão do envelhecimento, eu acho que ele tem esses dois lados, assim, porque a gente pode falar de um envelhecimento técnico, né? Até quando a gente estava falando dessa pauta, um dos primeiros filmes que me veio à mente foi Matrix, porque revendo Matrix hoje, por exemplo, cara, tem cenas lá que você fala, meu Deus, era um bonecão aquela porra lá. Sim. E na época era genial aquilo, e hoje você assiste e fala, nossa, que coisa medonha, Você sabe assim. que filme que eu vi esse fim de semana? Eu assisti Duna, do David Lynch. Do David Lynch, sim. Cara, os efeitos, tem uns legais, os das coisas na areia, mas tem um de um escudo que eles criam, que você olha e você fala assim, Jesus, como é que alguém fez isso, sabe? Mas o mais lindo... não é um problema nenhum isso. Na hora você assusta, você fala, nossa, que coisa tosca pro que a gente sabe hoje em dia, mas você entende que é um filme da década de 80, né, e tal, e, enfim, ele tem problemas muito piores do que esse. Sim, mas o mais lindo de, sei lá, o quão mal isso representa os vulgares, né, o pessoal que, acho que foi o crítico de cinema Matheus Fiore que popularizou essa expressão aqui no Brasil de cinema vulgar, é que, tipo, o mais lindo disso é que vai ter um nicho de pessoas talvez agora ou talvez daqui 10 anos que ressignifique esses efeitos precários ou tal, porque o que era trecheira hoje já é o cinema vulgar, então vai ter então, tipo, isso é uma via de mão dupla, assim, sabe, da mesma forma que tem os filmes que envelhecem mal pra algumas pessoas, que diante de um contexto, seja de linguagem, ou seja, tipo, social, eles têm uma nova camada, como o lance do Forrest Gump, do racismo, pá. Tem filmes que, sei lá, Meninas Malvadas, Garota Infernal, tem vários desses filmes que vai vir na década que sucede os filmes, tem um grupo de pessoas que começa a crescer, de, tipo, valorizar o filme, e tipo, isso é muito foda. E, rapidão, Rafa, você falou do Matrix, e é muito louco, porque na época que Matrix saiu, obviamente eu era uma criança ainda e tal, eu jogava o jogo, né, Path of Neo no PlayStation 2, muito louco, inclusive, mas o pessoal, tipo, foi, pelo registro histórico que tem, é de que foi um filme transgressor, de tipo, olha isso, olha o que é o sistema, olha você tá preso numa bolha de capitalismo e de manipulação corporativa, e aí hoje em dia a Matrix já tem algumas pessoas que encaram já como só a ponta do iceberg de um monte de coisa que surgiu com vários filmes nas gerações que, tipo, sucederam. Exato.
tem gente de direita usando isso, né? Tipo, Não, a galera que dessa vem. extrema direita acredita que, tipo, o mundo inteiro está num grande complô, né? E o mundo inteiro está controlando, e o mundo inteiro é comunista, e a ONU vai dominar o mundo com a... Olha que louco isso. Então eles pensam isso. Aí eles usam a coisa da pílula como se, tipo, sabe assim, tomar a, sei lá qual, vai te mostrar a vermelho ou que a Terra azul, é plana, e tá todo mundo te enganando, e a NASA tá te enganando com imagem de CGI, sabe? Tipo, eles pensam assim. É uma ressignificação que nem toda ressignificação é positiva, saca? Sim, E aí tem tipo, olha, sabe aquele meme do Wired? E sabe aquele que é a cabeça e a pessoa se expandindo para uma forma espiritual maior que o corpo? Pra mim é tipo isso. Esses fascistas e reaças, tipo, não, pílula azul e pílula vermelha. E aí tipo, a elevação espiritual é tipo, não, pílula azul representa o Viagra e a vermelha. É isso. Eu vivo pelo shitpost, entendeu? É isso, vamos cagar pra isso. Mas você sabe que esse lance, tipo, dos efeitos, eu também não vejo como um problema, até porque tem sempre, né, aquela fala que a gente repete aqui 800 e tantas vezes, que é o filme acaba sendo muito filho da sua época. Agora, o que eu acho que acontece é que você precisa, depois de um tempo, você tem que ficar criando os argumentos necessários para que as pessoas assistam aquilo com aquela visão, sabe? De, você vai ver uns efeitos que não vão ser tão legais e tal, porque, assim, era um filme que se propunha realmente a quebrar essa barreira. Ele trazia coisas que na época eram novíssimas, né? Agora, se você for assistir agora, tipo, cara, hoje em dia tem coisa em videogame que dá de 10-0 no que a gente vê em Matrix, por exemplo. Olha Tron aí. Tem outro exemplo interessante que de umas semanas pra cá, já tem uns 3 meses já, na Bandeirantes de domingo passa lá Changeman, Jaspion e Jiraiya. E aí quando eu tô na casa da minha namorada de fim de semana, de domingo a gente assiste, porque eu assisto pela nostalgia e ela nunca assistiu, ela tá lá, tá acompanhando. Mas ela ri, ela fica debochando, olha que ridículo, olha que bizarro. E realmente são efeitos dos anos 80, do Japão. Só que a palavra tokusatsu significa efeitos especiais. Então, era o primor de técnica que eles tinham na época. Só que é lógico, é um negócio de 40 anos atrás. Então é claro que... que é algo que foi tão marcante na época que se tornou definição de tokusatsu, é a precariedade dos efeitos especiais, de certa forma. Você vê hoje, tipo, sei lá, Power Rangers e afins, que é o mesmo gênero, é a mesma coisa, e eles ainda continuam usando maquetes, filmes do Godzilla continuam usando maquetes, e que bom. Mas veja, esse aspecto do envelhecimento, vamos dizer, tecnológico, é um ponto que às vezes pode, inclusive, afastar as pessoas, né, do filme. Agora, outro ponto é justamente o envelhecimento da estrutura dele, né, tipo, uma estrutura narrativa e tal, que às vezes acontece muito com aqueles filmes, quando você pega, sei lá, tipo Os Trapalhões hoje, que é uma série brasileira, né? Cara, você vai assistir hoje Os Trapalhões, ele tem uma série de problemas ali estruturais, de racismo, de machismo e tal. E homofobia. Caralho, isso envelheceu até agora, mal, né? Sim, até agora eu tava, tipo, achando que era estrutural como um roteiro, uma narrativa, mas sim, não, então, é pior. Mas eu acho que entra aí, tipo, eu ia comentar isso, eu falei, não, é porque eu não tenho visto, não lembro detalhes, mas às vezes é interessante ver nesses tokusatsu, por exemplo, coisas que podem se manter ou que se manter atuais, vamos dizer assim. Isso é muito legal, né? Quando você vai assistir uma coisa muito antiga e eles estão falando de problemas, sei lá, sabe assim? É que eles geralmente mostram coisas um pouco mais simples, eu acho. É interessante, mas, tipo, o Japão nessa época eles lidavam muito com questões ambientais. Em todos esses programas diferentes que eu falei, sempre tinham muitos episódios voltados ao meio ambiente. É uma questão que o Japão sempre ficou muito de olho, né? Sim. Eu acho que legal, o que eu mais gosto disso traz para os dias de hoje, né? Mas aí, quando entra no humor de uns Trapalhões da vida, que daí, tipo, envelheceu mal pra caramba, mas se você pegar, tipo, um Monty Python, envelheceu bem. Sim. Né? Na maioria dos casos, você fala, poxa, os caras estão fazendo crítica desde aquela época, à religião, à sociedade, de uma forma que até hoje eles são válidos. Você disse tudo. Eles já, não é assim, a sociedade mudou, como é o dos Trapalhões. Antes fazia piada com o Mussum, mas a sociedade mudou e hoje
piadas racistas não são legais. No Monty Python, pega a vida de Brian, por exemplo. Os caras já estavam zoando a igreja católica e tal, desde aquela época. Então, hoje, se você assistir, é a mesma crítica. E funciona do mesmo jeito. Não, mas é curioso, porque algumas pessoas usam, tipo, o fato de ser tabu, é tipo, a má colocação do termo politicamente incorreto, saca? Que é o que, antes o politicamente incorreto era justamente você ir contra as convenções do que a família tradicional brasileira gostava. Hoje em dia você vê pessoas né, tipo, defendendo o racismo e usando como desculpa o politicamente incorreto. As coisas mudam, é muito louco isso. E isso aconteceu muito com os filmes, mas tipo, que nem o Henrique falou, o Dani mesmo, eu gosto muito dessa frontalidade do cinema japonês perante as coisas que eles querem discutir. É muito real, acho que a coisa é frontal, essa é a palavra. Assim. Mesmo coisas superficiais, como Godzilla ser um âmago do tempo nuclear e essas merdas todas, mas eu acho que é isso, é esse cinema de gênero que discute essas paradas loucas aí. Então, mas ó, no caso dos Trapalhões, a gente vai ter esquetes ali, que tem algumas esquetes que são políticas, inclusive, né? E aí, beleza, tem essas esquetes que até se salvam, mas no todo, a repetição de piadas racistas, homofóbicas e tal, acabou deixando Trapalhões hoje com um negócio que, dificilmente se apresenta Trapalhões para as crianças hoje em dia, entendeu? Mesmo Cacete e Planeta, por exemplo, que já foi, não sei de onde surgiu isso, talvez isso reflita a minha idade, mas é tipo, que já chamaram Cacete e Planeta do Monty Python brasileiro, sabe? Mas eu acho que é porque tinha essa conexão muito forte, porque o Monty Python ele sempre teve essa pegada voltada justamente para essa crítica política, religiosa ali e tal. Eles sempre fizeram essa brincadeira assim. E o Caceta, durante um período, principalmente ali no começo dos anos 2000 e tal, eles embarcavam nisso, né? Quem não se lembra, quem é, né, como eu, nascido em 85 e tal, quem não se lembra do Caceta fazendo tantas e tantas vezes imitações do Itamar, do Fernando Henrique Cardoso, sabe? Brincando, que o Itamar tava sempre viajando e tal. Então, assim, tinha uma questão política. Quando você coloca essa questão política, que é mais um retrato do cenário que está sendo vivido ali na época, você cria essa questão meio que atemporal ali, porque, daí você pode ver, inclusive, como os comediantes estavam lidando com aquilo ali. Agora, quando você pega um negócio que é meio reflexo da sociedade, como a sociedade enxerga um determinado assunto, que é o caso do racismo, do machismo e tudo mais, aí ele tem uma data meio marcada, porque a sociedade vai evoluindo e aquele ponto ali acaba se perdendo com o tempo. Você usa ainda assim aquela obra como um fruto, né, de, olha como que os caras tratavam isso naquela época. Mas, é tão bizarro que não é um negócio que você consegue pegar e apresentar pra uma nova geração, entendeu? Falar, cara, você tem que fazer uma maratona de Trapalhões. Não dá. Mas você sabe um exemplo disso, Rafa? Eu vi alguns comentários, estava vendo que diz que a Disney Plus vai colocar em alguns desenhos antigos, anúncios, um escrito tipo assim, esse desenho pode ter representações preconceituosas, não sei que termo que eles vão usar, representações que não condizem com as imagens, com a imagem que temos hoje e tal. Porque tem uns desenhos da Disney dos anos 20 e tudo mais, extremamente preconceituosos. Preconceituosos. Mesmo, assim, racismo absurdos, assim. Mesmo na parte de literatura, né, na literatura juvenil, pegar as obras de Monteiro Lobato, por exemplo. Como o Dani falou do lance da Disney Plus, eu acho importante que a gente mantenha isso, mas coloque um anúncio previamente. Mesmo no lance do Monteiro Lobato, que tava o pessoal falando de reeditar os livros, eu acho um absurdo. Só você tem que colocar, faz um prefácio, você não pode simplesmente... Exato, você não pode simplesmente remover isso, apagar, justamente para que isso não seja esquecido. Todo o lance das estátuas, tipo, mano, picha, beleza, picha essa porra, não precisa nem colocar no museu, deixa essa porra pichada lá para todo mundo ver, mas que ninguém se esqueça disso das próximas gerações, entendeu? Não joga no Rio.
eu acho assim, eventualmente o jogar no rio é uma ação interessante, né? Justo, obviamente. E algumas pode falar assim, vamos remover e botar no museu, porque precisa deixar no museu. Sim. Sei lá, cada caso é um caso, enfim. Exato. E a questão é assim, por exemplo, você pode ter adaptações modernas de Monteiro Lobato, como a Disney tá fazendo adaptações modernas dos clássicos, né? Tipo, exato. O Aladdin novo tem mais empoderamento pra Jasmine, enfim, coisas importantes. Eu acho legal isso. A questão é assim, o clássico tá lá, ele representa aquilo, né? Então, a gente precisa enxergar ele realmente. O Monteiro Lobato escreveu coisas racistas, tá lá, tá escrito. Vamos entender, vamos estudar isso e entender, né? E aceitar, porque eu acho que uma das formas de se evoluir, de qualquer sociedade evoluir, é aceitar o seu passado. O maior exemplo disso, um exemplo básico que todo mundo sabe, não sou nenhum gênio falar isso aqui, é que a Alemanha, tipo, os caras, qualquer cidadão alemão tem aulas e mais aulas do que aconteceu na Alemanha nazista, para eles não se esquecerem, e eles sabem de tudo, e eles não falam que não existiu, eles não negam essas coisas, pelo contrário, eles sabem e eles lembram. Mesmo Birds of No Nation deve ser o filme que mais envelheceu mal na história, tipo, eu fico pego entre essas dualidades, esses questionamentos que eu não sei se eu tenho solução comigo mesmo no momento, que é tipo, mano, sim, joga essas porras dessas estátuas na porra do rio, porque tem que ser um símbolo agora, mas a gente precisa mostrar para as pessoas o porquê que isso foi jogado no rio e porquê que essas merdas têm que ser erradicadas, sabe? Não esquecidas, mas erradicadas. Então, é que uma coisa que eu acho muito curioso nesse ponto é que é engraçado, né, que essa questão do passar do tempo com a obra, quando a gente entra nesse quesito do envelhecimento, vamos dizer, moral dela, né? Eu acho interessante porque ela flerta ali entre dois pontos, assim. Ou ela vai se tornar uma obra que precisa ser estudada porque ela é fruto do seu tempo e a gente precisa ver como as pessoas olhavam para a sociedade, enfim, como as pessoas olhavam para o mundo naquela época, e a gente vai ver o quanto a gente evoluiu. Ou ela vira quase que uma relíquia, né, na nossa prateleira, assim, tipo, pô, é tão impressionante como ela é atemporal, como a gente consegue consumir, e ela se torna muito mais aberta. Essas obras que elas ultrapassam esse limiar, assim, de moralidade e tal, elas entram num nicho que elas ficam, tipo, quase que, putz, ó, você tem que ver, mas, veja com parcimônia, sabe? Olha como ela é complicada, ela foi construída, na época ela fez sucesso do caralho, mas, tipo, olha isso com calma e tal. Então ela precisa ter todos uns asteriscos ali, né, pra você consumir ela. E enquanto uma obra que envelhece bem, assim, nessa questão, né, novamente, de conceito, de moralidade e tudo mais, ela vira uma peça clássica, assim. É tipo, você tem que assistir 12 Homens e uma Sentença, porque é uma aula e tal, e você não precisa ficar fazendo asteriscos, sabe, sobre a obra. Sim. Eu acho que não tem o mas, né? É uma a obra, mas não tem o mas, né? Sim. Tem filmes como, por exemplo, Birth of No Nation, falei errado, Birth of a Nation, e esse tipo de coisa. Tipo, pessoalmente existem alguns filmes onde, por exemplo, eu não quero ver o mérito artístico do Birth of a Nation. Eu não quero, foda-se a porra do mérito artístico ou cinematográfico que esse filme fez. Obviamente a gente tem que, beleza, preserva o filme, mas eu não consigo ver e querer tirar valor artístico disso. Tem coisas que transcendem o valor da obra como cinema. Mas é o nascimento de uma nação, né? Que é aquele filme clássico. Eu confundi Birth of a Nation com aquele Beasts of No Nation. Não sei se vocês sim. Mas, tem. Não, mas eu saquei, mas eu falei em português pra ajudar quem tá ouvindo. Não sei porque. Enfim, foda-se. Não, mas é isso. Mas assim, eu acho interessante isso, tipo, você colocar aquilo, né, assim, enfim, apresentar, por exemplo, numa aula, história de cinema, aula de cinema. Ó, esse filme aqui é um lixo moralmente, o cara que fez não sei o que, né? Mas ele, de fato, fez isso aqui porque na época foi importante. Pronto, acabou, não precisa ficar alimentando. E é por aí mesmo, assim, sabe? É justamente isso, é conhecer as coisas e saber que elas existem e manter. Só fazer um adendo a isso que você falou, só pra não perder o fio da meada, é conhecer as coisas pelos seus nomes corretos, né? Então eu falar, esse filme aqui, ele
tem o viés racista, sim. Esse filme aqui, exatamente, ele é fascista. Esse filme aqui é tal coisa, com os nomes corretos. E também não ficar tipo, olha, ele é genial, mas você vai ver que ele tem umas coisinhas e tal, né? Exato, não é genial, é que assim, na época ele trouxe uma nova, tipo, né, os cortes para a questão da narrativa do cinematográfico. E isso mudou, levou o cinema para um outro caminho. Sim. Na época, mas eu acho que, exato, esse infelizmente é isso, entendeu? Eu acho que também a gente não pode, é um perigo também quando você apaga, né? Quando você apaga o passado e fala, não, isso não existiu. Pera, existiu, né? Querendo ou não. Sim. E eu tô sendo dublado. Puxa vida, Cacilda. Cacilda? Meu amor, você não tá conseguindo falar palavrão? Claro que tô, Cacilda. Fala caralho. Cacilda, eu não consigo. Pombas. Pombas? Não, eu falei pombas, saiu pombas. Melda. Tem um negócio que aconteceu recentemente, e até parece que o podcast foi programado, por isso não foi, claro. Ou foi. Fica a dúvida, né? Olha aí. Mas que assim, as pessoas estão encontrando novas brechas de interpretação, vamos dizer assim, novas janelas de visualizar a história do Harry Potter e do livro especificamente, e aí consequentemente o filme vai entrar na jogada, por conta de afirmações transfóbicas da J.K. Rowling, que tá sendo uma verdadeira de uma imbecil. E assim, é interessante isso, porque é como se as pessoas falassem, nossa, eu entendi melhor quem é essa autora, então deixa eu olhar de novo para essa obra e tentar ver onde é que estão essas coisas, entendeu? Sim, e eu acho que isso é, enfim, eu acho interessante, não é, enfim, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar o que ela disse, e teve uma carta de resposta que o Daniel Radcliffe escreveu, né, para ela não, para as pessoas, mas que meio que para rebater, né, o que a J.K. Rowling falou, e ele fala coisas, né, super favoráveis, e ele fala uma coisa muito legal, que é, não apague o fato de você ter lido Harry Potter e entendido a respeitar os outros, e aprendido que, enfim, tudo aquilo que os livros ensinam em termos de governos ditatoriais, que ele fala muito dessa questão do Voldemort, da parte política, da parte de outras questões familiares e tal, que os livros trazem, né? Então ele falou assim, não apague isso, isso não invalida. Eu acho que isso é interessante, sabe? Isso não invalida. Então, por exemplo, é que a gente já é um pouco mais jovem, mas, por exemplo, nossos pais ou avós provavelmente cresceram lendo as Reinações de Narizinho, lendo as histórias do Monteiro Lobato. Isso não vai ser apagado. E isso existe, isso fez parte. O que a gente precisa é basicamente olhar, ressignificar, entender o que envelheceu mal daquela obra. Se você se incomodar demais, não consuma mais, tá tudo bem, porque é por isso que se fazem obras novas, né? É por isso que você tem novos livros, novos filmes, novos tudo, pra gente poder ir criando novas coisas para serem consumidas, e novos clássicos e novas obras que vão ser para a geração atual aquilo que essas obras que a gente está falando foram pra gente, e a gente torce para que com correções, com visões de mundo que sejam condizentes com a evolução do nosso mundo, que evolui apesar dos pesares, apesar de todos os problemas e tal, mas enfim, mas é isso, sabe, tipo, a coisa vai caminhando e a gente tá no bonde, né, e a gente tem que basicamente ir atrás e colocar isso também, porque essa discussão e a pessoa que tá fazendo lá uma série nova da Netflix, o filme novo pra passar no cinema, o filme novo disso, daquilo, ela tá ressignificando todo esse passado e colocando algo que condiz com a nossa realidade de hoje, que condiz com as ideias que vieram depois e que simbolizam essa evolução da nossa sociedade, né? E aí tá isso, a gente foi apresentado ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, tipo, pelos nossos pais, nós pegamos nossas próprias interpretações sobre, e estamos aqui hoje, tipo, discutindo com os nossos pais sobre os temas, e é isso, não são só os filmes, é a geração que debate e que tenta tornar o mundo um lugar melhor, e aí tem todo esse bang do Harry Potter também, pelo amor de Deus, sabe, como se a J.K. Rowling, beleza, não estivesse do nosso lado, e beleza, tá bom, ela tá lá, é por pura imbecilidade, eu não acho que a J.K. Rowling é uma pessoa cruel, nunca nem fui fã dessa porra
porra, nem sigo ela na merda do Twitter, assim, mas, tipo, que é isso, sabe? Citando a já saudosa Boca Rosa do BBB 2020, não é cancelar ela, é fazer ela entender, é, tipo, justamente o Daniel Radcliffe chegar com um esclarecimento, chegar com uma declaração e tentar colocar algum senso na cabeça dessa mulher, sabe? Mas aí entra numa outra questão, que daí até foge muito disso, que é justamente, tipo, o trabalho, né, que se tem pra convencer uma pessoa que, tipo, né, tá fazendo, já tem uma ideia concebida, ou tem ali é muito mais difícil, cara. E aí, o que acontece? Como ela é a imagem do Harry Potter, é inevitável você desvincular, tipo, as obras que ela fez das declarações que ela tá dando. Então, assim, tem muita gente que às vezes vai falar, pô, eu queria mostrar Harry Potter pro meu filho. Eu não quero mostrar porque é de uma autora que fez vários comentários inoportunos. Mas, Rafa, também, eu acho que aí também já não é querendo ser cínico, obviamente, mas já é quase uma ingenuidade, assim, da pessoa, assim. Porque tipo, beleza, é difícil, mas se a gente não for lutar por isso, a gente vai lutar pelo quê? Entendeu? Não, tipo, eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem que argumentar, né? A gente tem que ficar ali, tem que argumentar, tem que mostrar e tal. Eu até falei esses dias no Twitter que eu tô numa empreitada recente de antropologia, onde eu tô conversando muito com esses minions, né, que a gente tem. E aí, cara, é impressionante como é difícil essa argumentação. É difícil porque você precisa mostrar e tem que ter paciência. Às vezes eles também não têm paciência em te ouvir. Então, é muito complicado, assim, esse tipo de coisa. Agora, olha só, a gente estava falando justamente dessa questão, né, do envelhecimento das obras que a gente passou pela parte tecnológica, por essa parte estrutural e tal, mas existe também a questão de quando a obra te dá aquele ranço de tanto que as pessoas veneram ela, que é um pouco disso que a gente estava falando de Harry Potter, por exemplo. Sim. Às vezes tem todo um culto ali por trás dele, que daí a hora que a pessoa vai mergulhar ali, é quase que uma obrigação dela gostar. E aí, se ela não gosta, ou ela fica muda, né, não fala nada, ou se ela fala, atenção pessoal, eu não gostei disso, caraca, daí vai falar mal de Mad Max, por exemplo. Nossa, vai vir gente atrás de você, amigo. Dá pra sentir muito isso, por exemplo, com os filmes da Marvel, né? Que ficou uma grande diferenciação entre eu era fã de quadrinhos, eu conheci os personagens antes do Homem de Ferro lá e começar todo o MCU, por exemplo. Então, eu era mais fã que você que começou a acompanhar os filmes pelos filmes. Então, eu tenho mais sabedoria. Eu sei, né? Eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais poder. O que eu falar deve ser tido como um peso maior. Eu vejo muito disso. Eu não sou uma pessoa assim que, apesar de eu conhecer, o meu conhecimento de quadrinho, eu finjo que eu sei pra caralho, mas é um conhecimento muito básico, porque eu não comprava todos os quadrinhos, de todos. Eu comprava alguns. Até porque... Mas também, sim. Mas essa discussão dos filmes da Marvel, nossa... Não, sim, isso é o que eu acho que a gente tem que ignorar. Tipo, mano, o fã da Marvel, que diferença vai fazer o incelzinho, beleza? Então, tá bom, beleza. São problemas que a longo prazo pode dar merda, beleza? Não, vamos na contenção, como a gente diz. Mas, mano, você vai me dizer que a porra, se não fosse pela porra desses filmes da Marvel, a gente não teria um filme como Pantera Negra, não teria como a gente teve a discussão com aquele Augusto naquele dia que a gente fez o podcast sobre Pantera Negra, a gente não teria essas questões sendo levadas ao grande público, tipo, onde você vê de novo trazendo, tipo, sei lá, amigo meu aqui de quebrada, qualquer merda do tipo, falando, tipo, caralho, Wakanda, tentando entender mais, tentando ir atrás dessas coisas. Alguns males vêm pro bem, beleza. Ai não, os filmes da Marvel vão matar o cinema. Não, pelo amor de Deus. E aí, tipo, mano, o bagulho do Harry Potter é um negócio que mais me deixa puto, assim, porque são, muitas das vezes, o fã de Harry Potter tem um apego que às vezes parece que a defesa deles pro que a J.K. Rowling fala é mais como o apego deles emocional, o afetivo, de infância, do que de fato acreditar nessas causas, sabe? Até mesmo porque, mano... Não vem aqui ofender o Daniel, não, que o Daniel é fã de Harry Potter. Não, mas eu acho que eu falar. Não, mas Harry Potter é bom, mano, é bom pra caralho, só que você tem uma legião de fãs, e tipo, peraí, a J.K. Rowling já não tava cancelada por causa
dessa ânsia dela por querer voltar e corrigir coisas que ela nem escreveu, tipo, mas o Dumbledore era gay, hein, gente? Eu não escrevi nada sobre isso, mas olha, ele era gay, hein? Não, mas tal personagem, entendeu? Tipo, então, e aí, tipo, todo esse lance do always, sabe? Essa narrativa do Harry Potter que as pessoas acreditam e gostam tanto que elas querem se apossar de todo jeito. Tipo, fã, é o problema de... Mano, fã de literário, pra mim, é quase que a mesma coisa que fã de quadrinho, sabe? Não, mas é exatamente isso. Você sabe que esse negócio do Harry Potter, todo mundo fica me falando como se eu fosse, tipo, pirado em Harry Potter. E eu gostei muito. Foi, né, tipo, na época eu era muito fã, mas eu nunca fui de comprar coisinha, então eu nunca tive, tipo, boneco, essas porra toda. Mas, assim, é isso, sabe? Tipo, é um livro. Os livros foram muito legais, sabe? Tipo, beleza, a autora é uma imbecil hoje, porque ela falou umas merda. Talvez ela sempre tenha sido e a gente não percebeu, e talvez milhões de outros autores são outros imbecis e a gente só não sabe porque eles não tinham Twitter na época e já morreram. Mas, assim, eu acho que é por aí, sabe? Tipo, ok, uma coisa não invalida. Eu não entendo por que uma coisa invalida a outra o tempo inteiro. Sim. Então, o fato de ter sido importante pra mim, ou de que eu gostei muito, ou de que eu li os livros mais de uma vez e tal, não significa que eu, sei lá, tenha que, não sei, que as pessoas pensam, sabe, dormir com o livro do meu lado, ou ficar lendo eles e não seguir a vida adiante, entendeu? É justamente isso, tipo, foi, já passou. Se eu tivesse uma tatuagem, eu não ia me arrepender, entendeu? Exato. E talvez seja legal essas reinterpretações, do tipo, gente, vocês repararam que na verdade tal coisa da J.K. Rowling foi meio preconceituoso porque ela é uma pessoa, porque agora a gente viu que ela é uma pessoa preconceituosa? Beleza, posso analisar isso agora da mesma forma que eu analisaria de outros autores. E tudo bem, sabe, tipo, é mais uma análise, é mais um ponto e, sei lá, eu não consigo ver isso como um drama, entendeu? Eu vejo como algo interessante. Mano, vamos estudar isso e vamos ler, e vamos discutir. Então, mas é porque entra justamente nessa questão da base ali, de fanboy, de hater e tal, que são as pessoas que vivem essas obras e tal, a flor da pele, cara. Então, por exemplo, pra mim, assim, eu nunca li os livros do Harry Potter, li o primeiro, achei chatíssimo, assim, o primeiro, e aí depois quando eu fui acompanhando o decorrer das obras, tudo pelos filmes. Os filmes eu achava legal também, mas pra mim era só uns filmes, assim, de entretenimento, sabe? Hoje em dia eu já não lembro o nome dos personagens, não lembro o que acontece nos filmes, nunca tive essa conexão com o Harry Potter, assim. Aí, tipo, eu ver que essa mulher tá falando um monte de merda nas redes sociais, pra mim, eu que não acompanho a vida dela, não sei o que ela faz e tal, pra mim só mostrou uma faceta de quem é a autora dos livros. Agora, como eu falei, vai ter gente que às vezes vai falar, putz, pra mim acabou, assim, não dá mais e tal, porque você fica vinculando uma coisa a outra, né? E aí você acaba ficando ferido com aquilo e tal. E entra dentro disso também essa outra questão que a gente estava até falando dos livros e tudo mais, que também é outra coisa pra mim, assim. O Henrique até tava falando, eu não sou um conhecedor profundo, assim, de quadrinhos e tal, mas conheço, né? E, cara, pra mim, tem isso, assim, 2 argumentos que pra mim caíram ao longo do tempo, principalmente gravando o podcast aqui, a hora que a gente tá batendo papo sobre o filme e a pessoa fala, mas nos livros ele não sei o que. Pra mim isso já caiu, assim, porque eu falo, cara, não importa o que fala nos livros, tipo, eu tô consumindo essa obra em outra mídia, com outro autor, com outra coisa, então não me importa. E o outro argumento que pra mim também caiu com o tempo foi o lance no trailer. No trailer mostrava tal coisa, e na obra ali, na hora que a gente foi ver, tiraram, não tem mais, e não sei o que e tal. Azar, o trailer é uma peça de marketing para divulgar aquilo lá, então não dá pra gente avaliar a obra final em cima do trailer, entendeu? Então, exato. Sim. Pra mim, essas duas coisas, tipo, são coisas que acabam prejudicando muitas vezes o filme quando você entra justamente nessa discussão. E aí, quando entra essa questão da fanbase, e aí a pessoa, tipo, tá ali, ela quer justificar com as obras que foram escritas, com o autor, que não sei o que, você vai trazendo, tipo, N elementos de fora, cara, pra mim isso já vai me dando esse ranço de filme, sabe? Eu tenho alguns filmes que, tipo, putz, eu já fico meio cansado, assim, principalmente quando a pessoa começa a usar a palavra genial.
Puta, daí pra mim é duro. É muito foda, porque, tipo, eu sou uma dessas pessoas que às vezes, tipo, extrapola na hipérbole, tá ligado? Eu tô falando uma coisa que eu gosto, é tipo, não, mas isso é genial, mano, você tem que ver, essa porra é foda. Aí, Ou às vezes, épico, perde né? significado. Tudo é épico, né? E eu tô sendo dublado. Puxa vida, Cacilda. Cacilda? Meu amor, você não tá conseguindo falar palavrão? Claro que tô, Cacilda. Fala caralho. Cacilda, eu não consigo. Pombas. Pombas. Não, eu falei pombas, saiu pombas. Melda. Um exemplo que eu tenho assim é, por exemplo, aquele filme A Torre Negra, com o Idris Elba e tal, Matthew McConaughey. Ele é baseado numa série de livros do Stephen King, bem famosos, mas que o filme em si, ele é fraco. Quando eu assisti, ele não é nada demais. Ele é uma das adaptações dos livros do King mais fracas, mesmo como um filme de ação e tal. Não é. Mano, desculpa, rapidão. Ele não é só fraco, ele é conceitualmente um filme de estúdio feito sobre canetada, feito sobre tipo. Um monte de cara engravatado, né? Feito pra agradar. Mano, tipo, ele já. Pior que ser ruim é ser tipo isso, sabe? Ser um filme feito. É um filme protocolar. E assim, os fãs dos livros, eles acham que o filme é excelente. Ah, mas por quê? Ah, porque sim. Porque sim, não é resposta. A gente aprendeu isso quando a gente era criança. Porque sim. Já dizia o Marcelo Taz no Castelo Rá-Tim. Que também envelheceu, mas enfim. Envelheceu muito mal. Um dos responsáveis por esse filho da puta estar nessa presidência hoje em dia. E é verdade. Enfim, o Daniel fazendo altas provocações. Olha aí a referência. Mas é verdade, pelo amor de Deus. Mas é isso. E o que casa com o assunto de agora? Porque são os fãs. Aí a gente fala, não, mas, cara, olha o filme. Por esse motivo, o filme não é legal. O filme. Não, mas o filme é bom porque os livros são bons. Não, cara. Os livros podem ser bons, mas ele pode ter resultado num filme ruim. E tá tudo bem. Sim. Mas os fãs não aceitam. Aquela atrocidade que foi o filme dos Cavaleiros do Zodíaco em CGI. Mano, quanto fã de Cavaleiros do Zodíaco que defende o filme com unhas e dentes só porque é Cavaleiros do Zodíaco e os caras têm obrigação de defender, não importa o quão bosta seja. Mas você sabe que isso e tipo, mano, Não, isso entra na questão das paixões, né? E eu acho que o importante do que a gente, tipo, de debater esses assuntos, seja no podcast, seja em outros ambientes, e acho importante aqui, enfim, reforçando a questão lá da J.K. Rowling, eu acho importante ter gente apontando o dedo, discutindo e revisando coisas, porque eu acho que é importante sim. E por que é importante? Porque isso é a tentativa de desconstruir essas paixões. E você pode gostar de uma coisa sem ser um apaixonado, entendeu? E daria até pra entrar em política, né? Tipo, quando a pessoa tem político de estimação e tal. Mas a questão não é nem essa. É porque, por exemplo, vou dar 2 exemplos de coisas que tem fanbase e enfim, cada um a seu nível, porque são coisas completamente diferentes e tal. No caso do Crepúsculo, o Crepúsculo tem muita gente que é muito fã de Crepúsculo, que adora os filmes e tal. E além de todas as críticas que a gente faz aos filmes e tudo mais, o fato é que a base é uma base extremamente conservadora, porque a autora lá do Crepúsculo é uma pessoa extremamente religiosa que tá fazendo uma obra basicamente tentando, sei lá, colocando a mulher num lugar que nenhuma mulher mais quer ocupar, pelo que eu tenho visto. Obviamente não sou mulher, não posso dizer. Mas a questão aí você vai pro Senhor dos Anéis, por exemplo. O Senhor dos Anéis é uma obra que tem todos os méritos do mundo, é clássico, é o que for. O fato é que, se você for analisar, você vai ver que o Tolkien era extremamente misógino. A base da obra é misógina e é muito conservadora, e ele era muito católico, ele era um senhorzinho católico conservador na Inglaterra do início do século XX, né? Enfim. Terrivelmente católico, né? Ele era terrivelmente católico. Exato. E assim, tá tudo bem você adorar O Senhor dos Anéis, os filmes são fodásticos, o que o Peter Jackson fez no cinema foi incrível, mas não tem problema você olhar sem essa paixão, sem essa coisa do, meu Deus, isso é bom porque sim, e você não pode falar mal, e você olhar e apontar questões, sabe? E apontar os problemas e discutir, e falar, gente,
esses são os problemas, essas são as coisas legais e estamos aqui, entendeu? E isso que o Dani falou é excelente, mas também é curioso porque, ó, o Peter Jackson sofreu uma nostalgia de si mesmo, dividindo o Hobbit em 3 filmes e fazendo o que ele fez. Que são, tipo, são filmes inferiores, tá bom, é debatível, mas são filmes inferiores, não sei se é debatível, são filmes muito inferiores ao Senhor dos Anéis, que é um filme que é fidelidade extrema ao material de origem e consegue se sustentar como filmes, como uma história sensacional, genial. Olha aí o hipérbole de novo. Mas a coisa mais foda que eu acho que tem é, tipo, um autor pegar as sensações que ele sentiu com uma obra e fazer a visão dele sobre. E, tipo, beleza, tá bom, agora a gente já vai, tipo, se distanciar do tema pra, tipo, interpretações sobre adaptações literárias. Mas, mano, o Dani citou o Crepúsculo e, caralho, velho, eu acho que isso se encaixa muito nisso que a gente tá falando de, tipo, filmes que envelheceram mal, envelheceram bem. E, tipo, surgiu recentemente isso, que era, tipo, o Crepúsculo era um guilty pleasure. Aquele filme que você sente culpa de gostar, mas você gosta. Mas surgiu uma vertente de fãs e até de alguns cinéfilos que eu mais abomino, de achar que é bom, de falar que Crepúsculo na verdade era bom. É tipo um meme que foi validado, é um meme que virou, que de tanto que as pessoas fazerem piada com isso se tornou realidade. Fazendo o meia-culpa aqui, eu não tô brincando, eu vi os 3 primeiros filmes do Crepúsculo no cinema porque eu fui ver Crepúsculo em 2008 nas minhas férias escolares com a minha mãe, sem saber porra nenhuma do filme. Tipo, fui lá no cinema e falei, nossa, curioso. O público aqui são mais mulheres e tal. Nossa, eu não sabia nada sobre os livros, não sabia nada sobre os fãs. Vi Crepúsculo e eu ainda acho que Crepúsculo, o primeiro, se sustenta, até mesmo por ser da Catherine Hardwicke, que fez Aos 13 e outros filmes que falam sobre adolescência, falam sobre puberdade, falam sobre o abrochar, o florescer sexual e tal. Eu acho o primeiro Crepúsculo, ainda que inserido nessa noção patriarcal de relacionamento entre homem e mulher, eu acho ele muito bom. E, tipo, mano, as sequências são horríveis. Eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo que tem filmes que envelhecem mal, tem filmes que as pessoas querem trazer de volta, tipo, não. Tipo, por exemplo, Meninas Malvadas. É um ótimo filme e realmente tem que ser... Que bom que as pessoas trouxeram ele de novo à tona, que bom que ele foi ressignificado, beleza? Mas, tipo, não vai fazer isso com Crepúsculo, tá ligado? Não vai pegar um meme do Guilty Pleasure e transformar numa coisa mais do que ele é, sabe? É só um meme. Só riem disso. É um filme que claramente vai ter essa questão, né, de envelhecer mal ou envelhecer bem, porque ele é um filme que tem todas essas questões estruturais dentro dele mesmo, né? Foi criada uma obra ali para tentar trazer todas essas questões da adolescência, do desabrochar e tudo mais. Ele já, tipo, foi um sucesso absoluto naquela época, mas quer ver uma coisa que acontece, mano, muito assim? É tipo, a gente viveu isso aqui no cinema quando a gente falou do último Star Wars, né? Cara, foi uma discussão gigantesca nos grupos, né? No grupo que a gente tem aqui no Cinemação Premiere, não sei o quê. A discussão não parava, assim. Porque existia muito isso, assim, existe toda uma questão, tipo, de Star Wars, que é tipo, o amor ali pela obra, sabe? E aí, quando você pega o último filme, que tem todas as questões problemáticas de roteiro e tudo mais, aí você começa a debater isso com pessoas que são fãs e tal, cara, a obra vai pegar lá no fundo do coração daquela pessoa. E aí você, que tá analisando ela de uma forma um pouco mais técnica, às vezes você se vê pegando até mais ranço do filme, porque a galera, tipo, tá defendendo e chega uma hora que, não tem mais o que falar. A gente tem um grupo aqui de amigos, né? Eu, o Henrique e o Dani, a gente tem um grupo lá com os nossos amigos. A gente teve discussão sobre o filme, uma galera falando mal do filme, outro pessoal falando bem e tal. Que teve um amigo nosso lá que chegou uma hora que falou, vai ficar aí vocês, tipo, como que ele falou? Era babando o ovo, sei lá. Ele falou, tipo, usou uma expressão do tipo, vocês vão ficar só falando mal, não vai ter conversa, entendeu? Porra, aí eu falei assim, como assim, se eu tô achando ruim, eu não posso falar mal do negócio? Porra, daí você vai pegando mais ranço do filme, tá ligado? Uma das coisas que eu acho pior é uma pessoa embasada, uma pessoa que tem conhecimento, tipo, tirar a justificação do cu
pra defender a obra por razões puramente emocionais. Pra mim é um desserviço ainda maior, que tipo, você tem as ferramentas pra poder discutir sobre isso de forma crítica ou de uma forma embasada, e você usar dessa confiança das pessoas, dessa confiança na sua no seu repertório pra você defender uma coisa que é meio errada, tá ligado? E eu tô sendo dublado. Puxa vida, Cacilda. Cacilda? Meu amor, você não tá conseguindo falar palavrão? Claro que tô, Cacilda. Fala caralho. Cacilda, eu não consigo. Pombas. Pombas? Não, eu falei pombas, saiu pombas. Melda. Você sabe que entra em uma coisa vou tentar ser bem breve aqui, numa coisa que faz muito sentido dentro disso tudo que a gente está discutindo, que é o seguinte: quem faz cinema, tipo, quem faz cinema tá lá no dia a dia, naquela coisa, né? E aí a pessoa acha, vamos supor, né? Se eu conheço todo mundo que fez o Star Wars, ou se eu conheço gente que trabalhou na produção do filme tal, ou se eu conheço o editor do filme brasileiro que tá todo mundo falando mal, sei lá o quê. Tem gente que acha que a crítica ao filme, à obra, é uma crítica à pessoa, e jamais é, né? Tipo, quando você fala que um filme, sei lá, esse filme aqui ele tem problemas assim, assado, tô analisando, tô discutindo sobre o filme, você não tá falando mal do diretor. O diretor provavelmente é uma pessoa super legal, você não tá falando mal da atriz. A atriz deve ser uma pessoa super incrível, entendeu? Não, Dani, é que o que acontece é que às vezes aparece um Pablo Vilaça falando, aquele cara é um cretino. Daí você fala, porra. Né? Não. O que eu mais gosto que o Vilaça usa é desonesto, tá ligado? É tipo, você ir no cerne da pessoa e querer falar, não, a pessoa fala isso, é uma puta pessoa desonesta. É uma puta pessoa mau caráter, tá ligado? O que eu acho? Eu acho assim, uma coisa, ele reflete o autor e tudo mais, mas principalmente quando o assunto é obra hollywoodiana, que tem muita mão e tudo mais, criticar o filme, falar mal dele, enfim, ou apontar debates que critiquem coisas dele, não significa que você tá, sabe assim, difamando quem trabalhou no filme. Porque a pessoa que fez a iluminação, o efeito visual, ou sei lá o que, o raio que o parta, são pessoas incríveis e fizeram trabalhos incríveis, provavelmente. Ainda mais no cinema como uma obra coletiva. Só que da mesma forma que quando você critica e quando você vê questões no filme, você tá falando do filme em si, voltando pra questão lá da J.K. Rowling, as pessoas estão apontando coisas sobre ela e não a obra. E por mais que essas coisas se confundam, porque a obra representa o autor, porque, enfim, essas coisas 100%. Podem representar umas às outras, elas têm nuances uma da outra, mas o fato é que há uma diferença. Então há uma diferença de eu falar a J.K. Rowling, ela é uma transfóbica, idiota e tal, isso não significa que eu tô dizendo Harry Potter nunca deve ser lido e devemos cancelar e eu vou esquecer que eu li esse livro. Eu não posso e não rola. Mas a questão é, você tem, querendo ou não, a diferença, um olhar para a obra, um olhar para o autor. Um representa o outro, né? Vai ter coisa do autor na obra, então se um filme se um filme traz questões problemáticas, seja quais forem, como por exemplo no caso do Star Wars, por exemplo, do último, né, do Star Wars, em algum momento você vai resvalar em alguma coisa referente ao diretor, aos produtores e tudo mais. Sim. Mas isso não, sabe assim, as coisas não são super claras e super definitivas. Preto no branco, assim, sabe? Não são... eu tô dizendo que o J.J. Abrams é um imbecil. Não necessariamente. Mas eu tô então... ainda que ele seja, brincadeira. Deixa eu só exemplificar isso, Dani, porque senão fica, às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, assim, às vezes a gente tá falando sobre um filme, a gente tá olhando ele tecnicamente. Aí vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, chegar e falar assim, nossa, eu acho que eles foram preguiçosos nessa solução do Star Wars, por exemplo, que foi uma coisa que a gente falou. Quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer é que faltou desenvolvimento. A gente não tá dizendo que os caras trabalharam pouco, a gente não tá falando que eles, ficaram lá e falaram, viu, arranja aí uma solução qualquer e tal. Não é isso, é um modo de você dizer. Agora, quando acontece de um Pablo Vilaça da vida chegar e falar, o cara é um cretino,
por exemplo, aí ele passou um pouco do ponto, entendeu? Aí eu acho que Sim. né? Mas rapidão, no que o Rafa falou sobre tipo, a paixão e tal, um desses filmes que foram ressignificados também, foi um filme que eu cresci vendo justamente por causa da geração passada. Foi um filme que, tipo, meus pais gostavam, sei lá, Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, esses filmes que meus pais gostaram. Toma essa, Henrique e Daniel, seus velhos. Meus pais gostavam. Não, desculpa, gente, mas Moleque, são tipo... novinho do cara. Não. Ele não falou que os pais dele eram adolescentes com eles gostavam. Eles falaram. Não, mas é real, tipo, sei lá, só pros ouvintes aqui, eu tenho 23 anos, tal, aqui, Vocês são velho, é real. Mas tipo, mas tipo, Vocês são que lutem. não, são filmes que, inclusive a gente tem que bom que essa expressão já sumiu já da face da Terra. Vocês que lutam. Mas são filmes que eram muito especiais para uma geração, e quando eu era criança eu gostava muito de Curtindo a Vida Doidado, eu gostava muito das coisas que o filme levantava, e o John Hughes, não tenho dúvidas de que foi importante para a formação de muitas pessoas, mas eu me lembro que teve vai ser uma história rapidinha que eu vou contar aqui. Foi no ensino médio, vindo de escola pública, no ensino médio, numa escola particular, eu tava de recuperação com um outro aluno só, era literalmente eu e o outro aluno que era preto, a gente ficava na sala lá de tarde, né, tentando estudar para passar de ano na recuperação, porque obviamente são alunos de escola pública, então não tinham toda a bagagem para acompanhar os outros alunos, enfim. Era um filme que a professora lá de português, eu me lembro que ela falou assim, gente, vocês podem, já que a gente já estudou aqui, a gente já tá com o tempo sobrando, escolhe um filme aí que eu vou baixar aqui, vocês podem assistir. Aí eu falei pra ele, mano, nossa, cara, a gente tá de recuperação, Curtindo a Vida Doidado vai ser um filme foda, vamos ver, esse filme é foda, Shake No Baby, né, essas porra toda. A gente assistiu o filme, e durante o filme, cara, fazia uns 5 anos que eu não vi esse filme já, foi um filme muito importante na minha infância, eu gostava muito desse filme, e quando a gente viu aquilo, durante o filme, ele fazia uns comentários sobre o filme, tipo, nossa, que bosta, e aí eu, tipo, me senti ofendido na hora, porque, tipo, eu gostava muito do filme, e aí depois, na verdade, vendo, e quando o filme acabou, eu percebi, tipo, o que surgiu recentemente na internet, que na verdade Curtindo a Vida Doidado é um filme sobre um garoto privilegiado, branco, filhinho de papai, que já vai ter um emprego na firma do pai, então ele pode cabular quanto de aula ele quiser, porque nada disso vai afetar a vida dele. Tipo, naquele momento, aquilo se abateu sobre a gente, sobre mim, mais do que sobre ele. Tava sendo a primeira vez que ele tava sendo apresentado pro filme, e ele viu todo o privilégio branco apresentado lá, e o filme caiu muito, envelheceu demais pra mim, muito antes de surgir essa discussão na internet recente que surgiu sobre os filmes do John Hughes, sabe? Sim. Sobre o Clube dos Cinco, tem aquilo lá, né? São os estereótipos, tipo a garota feia que tipo se embeleza, e isso significa que ela tá melhor de alguma forma, tudo isso, tudo fez sentido pra mmim, e eu vou pontuar que isso não quer dizer que o filme não tenha passagens excelentes, passagens sensacionais, como aquela no museu, onde eles estão vendo as pinturas e tal, aquilo é sensacional, é muito sensível, mas ainda é um filme sobre um garoto branco privilegiado, filhinho de papai, que vai ter todas as coisas boas da vida, e aí, tipo, naquele momento, com aquele meu amigo também, na recuperação da aula de português, a gente tipo, eu tive uma epifania, assim, eu tive uma catarse sobre como aquele filme não... o que esses filmes às vezes passam pra gente, os filmes de 3 décadas atrás, dos anos 80, 70, do que é o colegial americano. Tanto que os bullying, não existe mais aquele bullying, né, de tipo, o capitão do time de futebol que bate no nerd, tipo, a vingança dos nerds. E isso não é a nossa realidade, isso não existe, e isso envelheceu mal. Tudo isso envelheceu mal. Eu fiquei um pouco chocado com o seu depoimento, porque só me fez me sentir velho, na verdade. Mano... Cara, eu nunca gostei. Mas vocês gostam do filme? Eu não gosto. É um dos que, quando o Dani falou do tema, foi um dos primeiros que eu pensei. De a galera, curtindo a vida doidado. Eu gosto muito mais, por exemplo, do Clube dos Cinco, do que o Curtindo a Vida Doidado.
eu acho assim meio... nunca me pegou. Mesmo quando passava no SBT, assim, era um filme que eu não prestava muita atenção. Eu só achava legal a parte do Shake It All Baby. Não, eu ficava meio com vergonha dele estar dançando na frente de todo mundo. Assim. Ficava, moço, sai daí, moço. Ele não tá chamando muita infância, atenção. Não. Eu fui ver eles bem depois, assim. Enfim, eu não tinha tanto hábito de ver o famoso filme da Sessão da Tarde e tal. Nunca foi muito hábito, então eu não cresci vendo. Eu fui ver depois e, tipo, achei bacana, legal, e achei coisas interessantes nele, mas ok. Mas também não fiquei pirando, entendeu? Não fiquei tipo, nossa, que filmaço. É tipo... Mas eu entendo que é isso, assim, tem filmes que são significativos porque eles fazem parte de um período, né, da vida das pessoas. Uhum. E na época em que você tinha isso de passar várias vezes na Sessão da Tarde ou no Cinema em Casa do SBT, tipo, passava, sabe assim, todo mês estava em algum lugar, a pessoa invariavelmente via várias vezes, daí ela falava, e fazia parte da vida dela, né? Tipo, então... Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente dá aquelas dicas para você curtir melhor a sua semana aí, aproveitar essa quarentena para fazer coisas diferentes, consumir alguma coisa diferente. Então vamos lá, eu tenho 3 planos de detalhes para vocês que eu trouxe aqui. O primeiro deles é uma série documental que está na Netflix, que foi lançada mais pro começo desse ano, ali em fevereiro mais ou menos, que é o Fórmula 1 Dirigir para Viver. É um documentário que agora a Fórmula 1 está fazendo, todo final de temporada eles lançam no ano seguinte, né? Um documentário com alguns episódios ali mostrando, né, o que aconteceu nos bastidores da Fórmula 1. Eu acho muito bacana assistir porque, primeiro, fica claro que a galera ali, são os garotos, assim. Você tem garoto de 18, 19, 20 anos dirigindo para a Fórmula 1, é impressionante, assim. E eu acho legal também que eles vão atrás dos bastidores, então contam a história daquele piloto e tudo mais. Esse ano especificamente, eles foram também atrás do Hamilton, né, que é o atual campeão e tal, que tá aí para bater recordes de Schumacher e tudo mais. E eu acho que é muito bacana. Quem gosta do esporte é um prato cheio, assim, porque você consegue ver várias coisas legais ali dos bastidores, que muitas vezes a gente não vê quando tem as transmissões e tal. Então, esse é meu primeiro plano de detalhe. O segundo é um canal no YouTube que eu assinei já faz muito tempo, já fui ver show deles e eu adoro, que é os Barbixas. Eles fazem ali umas cenas, né? É uma peça de teatro filmada e eles ficam fazendo jogos de improviso. E, cara, eu acho muito legal, acho muito divertido. E eles continuam soltando vídeo, né? Eles têm muita coisa gravada, eles fazem os espetáculos e gravam tudo, então eles têm muito material ainda para divulgar. E aí eles ficam fazendo esses jogos de improviso, né? Então, eu acho muito engraçado, é muito legal de você ver como essa galera, né, de interpretação e tal, eles têm essa rapidez ali para tirar um assunto e já bolar alguma coisa em cima do que o outro falou e tal. Enfim, é comédia, então você vai rir bastante com isso. O canal no YouTube Barbixas, procura lá, muita coisa bacana. E por fim, a gente já indicou aqui, mas queria indicar de novo, que é um outro canal do YouTube chamado Meteoro Brasil. Eles têm um formato ali de programa onde eles ficam mostrando imagens, né, e ficam narrando. É um formato que nos Estados Unidos funcionou bem, o Brasil começou a adotar isso já faz um tempinho e hoje a gente tem vários canais que fazem isso. A gente no Cinemação mesmo já fez alguns testes, né, no nosso canal do YouTube com esse formato, assim, fica só passando imagem e a narração. E o legal do Meteoro Brasil é que ele vai destrinchar um pouco mais os assuntos da atualidade. Então eles falam sobre o que está acontecendo, os bastidores, eles analisam, né, as situações ali e tal, trazem matérias, trazem depoimentos e tudo mais, muito legal. E tem um vídeo novo que eles lançaram faz pouco tempo, que eles falam sobre a carreira do Sérgio Moro. Cara, eu achei demais o vídeo, assim, eles vão contar coisas ali que a gente nem imagina, que nunca, sabe, dificilmente vem a público e tal, e eles sintetizam isso lá. Então, Meteoro Brasil, canal bacana, assim, para quem quiser se manter
manter informado ali, entender um pouco mais das coisas que estão acontecendo, sempre com esse conteúdo apurado ali. Acho que é um ótimo canal para quem quiser se manter informado. Beleza? São esses 3 planos de detalhes que eu trouxe hoje para vocês. E você, Henriquinho, o que você trouxe de bom aí pra gente, de plano de detalhe? Cara, eu tenho 2 planos de detalhes. São 2 séries. Legal. A primeira tá na Netflix, uma nova adaptação do livro O Perfura-Neve, do Lobe Rochette-Legrand. A série, ela se chama O Expresso do Amanhã. Ou, o nome original, Snowpiercer. É excelente, o quadrinho é genial, o quadrinho francês, genial. É genial. Então, ela diverge. Ela vem tanto do livro, e o livro original, ele realmente gerou o quadrinho, porque o livro é francês, né, Cauê? Se eu não me engano, desculpa. O livro é francês, ele tem essa adaptação em quadrinhos. Ele teve um filme, O Expresso da Manhã, que tem até o Chris Evans e o... E é do diretor de Parasita, o Bong Joon-ho, né? Isso. Bong Joon-ho. O Bong Joon-ho, ele tá de volta nessa nova adaptação. Ele é o produtor executivo. Então, tem muita gente que também, que não gosta. Eu recomendei essa série para alguns amigos também, que são amigos do Rafa e do Dani. Ah, não, o filme é uma bosta. Caras, a premissa é a mesma. O mundo congelou. A temperatura média da Terra é tipo menos 180 graus negativos, né? Menos 180 graus Celsius. Ou seja, nenhuma não comporta a vida. Então, como eles passam um futuro assim, os milionários passaram a mente deles para computadores, né? Para mundos virtuais e tal. E um dos milionários construiu esse trem que percorre o planeta inteiro e ele tá sempre em movimento. Quando o trem vai partir, milhares e milhares de pessoas tentam invadir o trem, são metralhadas, são mortas, mas algumas conseguem entrar no último vagão, e elas são os fundistas. Então, elas são meio que fazem trabalho escravo, não tem basicamente nada de comida, rola canibalismo e tal, e é uma série que trata muito, muito de discussão de lutas entre classes sociais, assim. O pessoal do fundo tá, tipo, tendo que fazer canibalismo porque não tem comida. O pessoal lá da frente, tipo, tem banquetes, tem orgias, tem teatros, tem obras de arte e tudo mais. Muito do que a gente viu até no que foi discutido do podcast do Poço, né? A série, a atriz mais famosa, né? O ator-atriz mais famoso que tem é a Jennifer Connelly, que faz a Melanie Cavill. O resto são muitos atores um pouco menos conhecidos. A série, ela é fechada, são 2 temporadas de 10 episódios cada. A gente vai ter a primeira temporada esse ano e a segunda temporada em 2021. Pô, legal. Não precisa ter visto o filme, né? Não precisa. Precisa ter visto o filme, não precisa ter lido o quadrinho, nem lido o livro original. Legal. Cada um é uma visão diferente, mas é totalmente independente. Legal. Qual a outra série? Cara, a outra série, uma série de superpoderes, a série da Stargirl. Stargirl, ela tá fazendo parte do serviço de streaming da DC, que tem a série dos Titãs já. Ela começou também recentemente, até agora só tem 4 episódios. Também toda segunda-feira sai um novo episódio, assim como o do Expresso do Amanhã. E a Stargirl, ela é uma versão nova de um personagem clássico da DC Comics, da Era de Ouro dos quadrinhos. Então eram os personagens lá da década de 40, 50, que foram sendo reformulados, que é a Sociedade da Justiça da América, que foi sim o primeiro supergrupo muito antes de ter a Liga da Justiça. E aí o Jeff Jones, que é um dos maiores quadrinistas em atividade, roteirista de quadrinhos, ele quis ressuscitar esse personagem, o Starman, mas passando para uma versão feminina, Stargirl. E ele se baseou na aparência física da personagem numa irmã que ele teve que havia falecido. Ela tem assim, o uniforme dela é basicamente uma versão bandeira dos Estados Unidos, e ela tem um cajado que permite ela flutuar e soltar rajadas de energias. E a série, ela pega esse fato de que no passado existiu uma Sociedade da Justiça e que agora é uma nova versão desses heróis, entendeu? O que ela tem de diferente do Arrow? O que ela tem de diferente do Flash e tal? Ela é uma pegada adolescente, então a personagem principal, ela tá na época da escola ainda. E tem toda essa questão de, super-heróis existiam, existiu um supergrupo décadas atrás e tal, e aí tem
todos os vínculos de por que ela vai ressuscitar esse super grupo. Basicamente, os super vilões da época venceram os super-heróis daquela época, então os super vilões ainda existem, só que não tem heróis pra combatê-los, entendeu? Entendi. É bem interessante, é bem legal. Pra quem curte quadrinhos, a Sociedade da Justiça da América é um dos grupos mais cultuados, porque é um dos grupos realmente mais legais que tem, e existe até hoje nos quadrinhos. E é uma série gostosinha, assim, de assistir. E a série aqui no Brasil dá pra assistir pela Warner também. Como eu falei, vai ter 13 episódios essa primeira temporada, que só é a primeira que tá garantida ainda. E é uma série bem gostosinha, assim, de assistir. Legal, show de bola. Muito bem, tá aí. Lembrando, né, que links estarão aqui no post do podcast, então se você não pegou alguma coisa, é só ir lá, clicar e você vai ser direcionado pro que a gente tá falando aqui. E aí, Cauê, o que você trouxe pra gente de bom? O que eu vou trazer hoje vai ser só uma dica, normalmente no meu praxe de aleatoriedades e essas merdas sem nenhuma coesão e essas coisas todas eu acabo dando umas 5 dicas, mas hoje vai ser só uma. Na real é uma coisa que eu faz uns 50 dias já, foi no começo da, aspas, quarentena, né? E é a série da Netflix, é uma série animada chamada Midnight Gospel, é o Evangelho da Meia-Noite, Dani, seria? Enfim, o Pregação da Meia-Noite, enfim, Midnight Gospel é o nome da série, ela tem na Netflix, é uma série animada, e já de início aqui, antes de mais nada, já pra falar, eu acho que facilmente ela poderia ser enquadrada, erroneamente, na minha opinião, como uma, tipo, você pode ver muita galera falando assim, aí, mano, da hora, assiste esse Midnight Gospel pra ficar chapado, é muito série de maconheiro, Não, é exatamente o oposto disso. Ela é dos mesmos criadores de Hora de Aventura e ela é feita em parceria com o comediante Duncan Trussell, que na verdade ele também é um podcaster, ele tem um podcast. E o que Midnight Gospel é, de início, o diferencial dele, dessa série animada, é que ela é como se fosse um podcast animado. Basicamente são retirados trechos, como se fossem desses podcasts que o Duncan Trussell gravou, com diversas personalidades e animadas, e colocadas num cenário de animação. Uhum. O primeiro episódio, inclusive, que talvez por isso foi meu argumento contra o pessoal falando, é da hora pra ver chapado, porque é exatamente o oposto disso, é uma série pra você ver justamente sóbrio, só com os seus pensamentos e suas reflexões. O primeiro episódio é sobre maconha. É sobre justamente... são duas pessoas que fumam recreativamente ou medicinalmente maconha, conversando uma com a outra sobre os efeitos da erva. E enquanto acontece um apocalipse zumbi. Caraca, eu assisti esse episódio. É muito louco, cara. É um troço assim que... louco. Inclusive, não é bom você assistir nem um pouco chapado, nem bêbado, nem nada. Porque se você piscar, você perde alguma coisa. Sim, e de início, isso que é o curioso, de início, pode até parecer algo... são tantas coisas que eles falam em um período tão curto de tempo, que parece até uma coisa superficial, mas é justamente o oposto, é uma coisa, é o equivalente de... Mano, eu não queria usar esse argumento porque eu sou muito, muito, muito fã de Rick and Morty, é porque eu vejo muito o público de Rick and Morty assistindo esse Midnight Gospel, esperando o Rick and Morty, e pra mim é tipo o Rick and Morty pra adultos, assim, mas são vários assuntos. O primeiro, por exemplo, é sobre maconha, beleza? Os próximos episódios são sobre magia, são de fato sobre um cara que pratica magia. Eles passam por vários episódios que discutem, são tipo ensaios, são tipo meditações sobre ódio, sobre meditar, sobre budismo, sobre amor, e são de uma sensibilidade extrema, assim, dá uma chance, ou pelo menos só assiste o episódio 5 de Midnight Gospel. O episódio 5 de Midnight Gospel e o último episódio são uma das coisas mais lindas de qualquer mídia que eu já vi nos últimos tempos, assim, é maravilhoso, e é isso, são ao mesmo tempo introduções ao tema, no caso da maconha ou da magia, não sei, mas ao mesmo tempo tem uma familiaridade nisso, que tipo, pessoas que usam algo do tipo podem se identificar e entender o que eles estão discutindo, e é como se fosse um podcast inteiro editado com as melhores partes, as partes importantes e as partes sensíveis, e é absurdo o quão bom é. Eu justamente fui assistir com essa mentalidade de tipo, mas um desenho aí, não sei, muita gente tá falando, vamos ver qual é que é. E foi uma das melhores coisas
coisas que eu fiz. Talvez seja a coisa exponencialmente mais importante que eu vi nessa quarentena toda e é maravilhoso. Eu ia fazer só mais uma indicação, mas veio pra mim outro negócio que é muito especial também, que eu vou indicar, que é um álbum de música. Ele se chama A Crow Looked at Me. Um corvo olhou para mim. A Crow Looked at Me, da banda Mount Eerie. Cara, eu não sei por que eu tô indicando isso, mas é muito especial também. Foi uma das coisas, bem, artisticamente mais especiais que eu acho que eu já vi na vida. E eu sei, eu tenho consciência do peso dessa hipérbole, mas ele é basicamente um álbum que foi composto, é um álbum musical. Ele foi composto depois da morte da esposa do vocalista dessa banda, que é uma banda de um homem só, que é o Mount Eerie. Ela morreu de câncer e ele fez esse álbum pra ela, ou pras emoções que ele tava sentindo com a morte dela. Ao invés de, tipo, que as pessoas estereotipicamente achariam como algo, sei lá, mano, álbuns sobre morte musicalmente são muito definíveis, assim, sobre o que eles são. Mas esse não. Esse além de poesia pura, o que contradiz algumas coisas que ele diz na música dele, né? Que é tipo... Não é só poesia pura, é sentimento puro sendo passado. É realmente uma das coisas mais sensíveis que eu já vi. É tipo, eu não sei, mas eu só lembrei disso por causa de Midnight Gospel. Eu acho que talvez sejam coisas que dialogam, porque o último episódio de Midnight Gospel é uma meditação sobre a vida e a morte e essas coisas. E é isso, Midnight Gospel e esse A Crow Look at Me, que é um álbum musical, é um CD da banda Mount Eerie. Uma das coisas mais sensíveis e brutas, brutas eu digo de raw, não sei, o Dani, nosso professor de inglês, pode nos ajudar aqui, raw, mais cruas, né? Uma das coisas mais cruas que eu já vi musicalmente, mais lindas e tristes e sensacionais que eu já ouvi também. Pô, sensacional, cara, sensacional. E você, Dani, o que você trouxe aí pra encerrar esse plano detalhe dessa semana? Então, não é porque vocês ficaram perguntando em inglês pra mim, mas coincidentemente eu tenho dicas de coisas em inglês, tá? Então quem não lê em inglês, sei lá, peço desculpas. Mas é o seguinte, eu vou indicar basicamente 3 coisas e uma delas é reflexo da primeira, né? A primeira coisa, eu quero indicar um artigo do The New York Times chamado Monster or Machine, a Profile of the Coronavirus at 6 Months, que é um perfil do coronavírus. Tipo, é um artigo muito grande. Se você quiser ouvir ele como se fosse um podcast, ele tem uma opção de áudio, né, que é um narrador lendo de maneira razoavelmente lenta, mas não tão lenta, e dura 27 minutos, né, se você quiser ouvir o artigo. Caraca! Tipo, é um artigo gigante que é um perfil do coronavírus. Basicamente o jornalista traçou tudo o que aconteceu, ele explica o que é um vírus, o que ele faz no organismo, como foram descobertos os primeiros casos, o que aconteceu nesses 6 meses. Enfim, ele dá um panorama geral, né? Enfim, ele foi publicado dia 2 de junho, então, tipo, né, 6 meses acho que de final de 2019 até aqui, com tudo que foi descoberto, tudo que se sabe dele, do vírus em si e tudo mais, e vai até, enfim, as questões, as transformações e possibilidades de mais ondas de infecção ou não, e quais são as perspectivas do mundo para isso, tudo mais. É um artigo absurdamente bem escrito, como tudo que tem no The New York Times. Foi uma indicação até de uma professora de um curso que eu acabei de fazer, um curso online, obviamente. Eu fiz recentemente, a professora indicou, ela falou, vocês querem ler em inglês, só que assinem o New York Times, vale a pena. Aí tá tipo $2 por mês o New York Times, então eu assinei. Tipo, se você não tiver assinatura, eu acredito que você consegue ler, porque ele tem um paywall, ele limita aí algumas leituras, né? Imagino eu. Então, se você não acessa, você vai conseguir ler, provavelmente. Então, fica a dica primeiro desse artigo. Um artigo bem longo, mas vale muito a pena. Nesse mesmo artigo, tem um link para um vídeo que é muito legal. É um vídeo do Vimeo, que basicamente é uma representação tridimensional e extremamente detalhada do vírus SARS-CoV-2. Né? Tô na temática aqui, mas enfim. E eu achei muito massa, simplesmente. O vídeo não tem nada demais, se você não é um biólogo, você não vai entender porra nenhuma, mas ele é muito legal. Então fica a indicação desse vídeo no Vimeo, que é o modelo 3D do SARS-CoV-2, simples assim. E por fim, um outro artigo, na verdade não é nenhum artigo, na verdade, até errei, é uma entrevista, né? Que saiu no The Guardian, e aí o The Guardian não tem paywall, então dá pra ler. Também é um pouco longa, né? Mas não tanto quanto o artigo que eu indiquei, mas é uma entrevistinha com várias perguntinhas com o Woody Allen.
que supostamente estaria cancelado para algumas pessoas, né? Uma pessoa que foi cancelada por muita gente. Mas é muito interessante, sério mesmo. Acho que vale muito a pena ler. Não acho que ele tem que ser defendido, assim, ai, nossa, vamos defender o Woody Allen. Mas eu também entendo que não houve absolutamente nenhuma acusação, né? Ele é colocado ao lado de caras de Hollywood que fizeram... Roman Polanski, sim. Do Polanski, que foi, tipo, condenado, do Weinstein, que foi... do Harvey Weinstein, que foi condenado. E ele é colocado meio que nesse bolo com outros caras que foram acusados de assédio por conta de uma história mal contada, basicamente. Sim. E é isso, assim, e basicamente o Woody Allen tem, assim, a forma como ele se mostra na entrevista é de um jeito muito sóbrio, sabe? Do tipo assim, e o título é Do I Really Care? Então é meio que do tipo, ele meio que caga pra isso, porque ele sabe que não adianta ele ficar se manifestando. Então ele segue com a vida dele, entendeu? Basicamente isso, mas ele explica de formas, né? De formas interessantes, como ele vê tudo isso e tudo mais, e de fato, porque na verdade é uma história meio muito louca, né? Ele basicamente acabou tendo um relacionamento com uma mulher que era uma filha adotiva da esposa dele. Mas, a princípio, de fato, não há nenhuma acusação. E eu não vejo problema nenhum em enxergar machismo na obra dele, como eu sei que muita gente, como se dá pra enxergar e uma coisa não anula a outra, né? As coisas não são tão claras, mas assim, a entrevista é muito interessante, independente do que você acha dele ou da obra dele. Eu também não sou nenhum fãzinho dele, nada disso. Eu acho que os filmes recentes dele são meio que mais do mesmo, mas o fato é que, né, enfim, a realidade tá aí, e essa entrevista é bem elucidativa em vários aspectos, então fica aí a dica para quem lê em inglês. Quem não lê em inglês, é uma possibilidade, que tiver muito interessado em ler, não é impossível, não é bizarro você colocar um texto desse num Google Tradutor. Você vai, entendeu? Pegar o Google Tradutor, às vezes faz umas coisas malucas e talvez você entenda uma coisa em outra, mas o principal do texto você vai entender, e o texto do The Guardian é mais simples, ele é mais bem direto ao ponto, tal, então dá pra fazer isso tranquilamente. Chegando ao final desse podcast Cinemação 370, né? Batemos esse papo aqui sensacional sobre o envelhecimento das obras, né? Suas polêmicas e tudo mais. Muito legal esse papo. Queria agradecer aqui a presença do nosso querido Henrique Risato, que está quinzenalmente no seu podcast Geração M, não é isso, Henrique? Isso mesmo, Rafa. Então, convidar o pessoal a ir lá ouvir eu e o Xaxim conversando sobre muitas coisas. Vira e mexe, a gente tem convidados especiais como Rafa, Daniel, Cauê, já passaram por lá. E muito obrigado por me convidar aí por mais esse podcast. Ficou muito legal. Fazia muito tempo que não gravava eu, Rafa, Dani e Cauê juntos também. É verdade, tem razão. Parece que é tipo formação clássica de alguma forma, não sei se faz sentido. Sim, tipo se super-herói, eu não me engano, né? depois de mim entrou, sei lá, o Xaxim ou o Cauê, assim, a gente Cinemação 2012, assim, 2012, 2013, sabe? Velho, a gente começou o podcast junto com os pais do Cauê. A gente é velho. Não, nada a ver. Pô, isso aí, valeu, Henriquinho. Cauêzito, obrigado também. Queria que você deixasse aí, né, suas redes sociais, né? Afinal de contas, a galera pode querer saber um pouco mais de você, o que você anda fazendo, escrevendo, consumindo, reclamando. É isso, vou falar que elas não vão achar nada lá não, hein? Não, eu vou indicar a rede social que eu tô mais, acho que usando ultimamente nessa quarentena, que é o Twitter mesmo, que é Cauê_Petito. Você pode ver de primeira mão o colapso nervoso, ou então um comentário sobre um filme, entendeu? Então pode ser bom, mas eu vou já agradecendo aqui também de novo pelo convite, como sempre. Eu me sinto como tipo o Howard Hughes lá no Aviador, tá ligado? Tipo, barbado e preso em casa, tipo, isolado
no quarto, assim, e aí, tipo, é muito foda, simplesmente, eu acho que eu não tô brincando, em 2 meses, 3 meses, esse é o máximo de falar que eu tive, de, tipo, verbalizar palavras pra outras pessoas que eu tive, e é sempre foda fazer isso, principalmente se for com vocês, e, tipo, conversar com outras pessoas, trocar uma ideia sobre arte, sobre filmes e essas coisas todas, e dar umas risadas, e é isso, gente, qualquer coisa vocês me seguem lá no Cauê Petito, se vocês quiserem me achar em Instagram, qualquer rede social também é Cauê Petito. E é isso, gente. Valeu mesmo. Muito obrigado mesmo por chamar pra gente falar sobre esses filmes. Valeu, Cauêzito. Dani, obrigado também por mais um episódio aí do Cinemação. Valeu, gente. Eu que agradeço. Obrigadão, Rafa. Obrigadão, Cauê. Obrigadão, Henrique. E é isso. Vamos que acho que se eu não estiver prevendo muito errado, 2020 é um ano que vai envelhecer mal. É isso. É verdade. O podcast Cinemação 370 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.